Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Sistema Rei da Bola. Capítulo 21. Driblando 6 jogadores imitando o gol de Messi. Depois que Lincoln entrou, De Bruyne imediatamente passou a bola para ele. Outros talvez não soubessem o quão habilidoso Lincoln era, mas De Bruyne, que havia sido atormentado durante o treinamento, estava bem ciente de suas habilidades. Com a bola, Lincoln se moveu rapidamente pela linha lateral. O meia-esquerdo adversário, vestindo a camisa número 13, imediatamente avançou para defender. Ao ver a pouca idade de Lincoln e seu rosto asiático, o adversário menosprezou, pensando que jogadores asiáticos não sabiam jogar futebol. Ele se aproximou de Lincoln enquanto gritava insultos. Garoto, o campo de futebol não é para vocês asiáticos, vocês deveriam ir jogar ping-pong. Lincoln olhou para ele sorrindo enquanto dizia, vou driblar você pelo seu lado esquerdo. O quê? Esse pirralho. Ele ousou desafiá-lo. Antes que o oponente pudesse responder, o ombro direito de Lincoln caiu ligeiramente, seu corpo se inclinou para a direita e a bola estava agora em seu pé direito. Ele realmente pretendia ultrapassá-lo pela esquerda. O lateral esquerdo do Cottbus instintivamente escolheu bloquear seu lado esquerdo, pensando que não deixaria o adversário passar pela esquerda. Ele não podia se dar ao luxo de perder para essa pessoa. No entanto, quando ele pensou que Lincoln o ultrapassaria pela esquerda, a bola voltou para o pé esquerdo de Lincoln e naquele momento, o corpo de Lincoln já havia se ajustado num piscar de olhos. Droga, ele me enganou, ele quer me passar pelo lado direito. Então ele aplicou toda a sua força, reajustando seu corpo em uma postura muito torcida para a direita, tentando impedir o avanço de Lincoln. Mas quando ele se lançou para a direita, ele percebeu que Lincoln havia desaparecido. Ah não, fui enganado. O número 13 praguejou interiormente, olhando para trás e vendo que Lincoln já havia entrado em seu campo. Ele realmente passou por ele pela esquerda. Droga, por que Koval está agindo como um idiota? Como ele pôde ser facilmente driblado por um pirralho de 16 anos? No banco de treinadores do Cottbus, ao ver seu volante titular sendo facilmente driblado pelo adversário com drible simples, o técnico do time ficou furioso. Por outro lado, no banco de treinadores do time da casa, ao verem Lincoln driblar sem esforço, o técnico Sachaf e seus 2 assistentes técnicos trocaram olhares, incapazes de esconder seus sorrisos. O drible desse garoto parece diferente dos outros. Sim, eu sinto mesmo. Outros jogadores têm que usar inúmeras habilidades para driblar, enquanto ele faz isso sem esforço, como se não estivesse tentando. A defesa parece inútil diante dele, não servindo para nada. Eu estava preocupado antes que suas habilidades de drible fossem limitadas apenas aos treinos, mas vê-lo usá-las corajosamente em uma partida sem hesitação é impressionante. Ele realmente demonstra uma maturidade além da sua idade. Embora Lincoln tenha feito apenas um drible bem-sucedido após entrar em campo, a comissão técnica se sentiu segura. Eles sabiam da habilidade técnica de Lincoln, mas estavam preocupados se ele ousaria usar essas habilidades em campo. Agora, ao vê-lo navegar pelo campo com essas habilidades de drible sem medo, eles ficaram à vontade. Entre os 3 jogadores emprestados, 2 atingiram ou até superaram as expectativas. Essa agradável surpresa fez com que a comissão técnica tivesse maiores esperanças para a próxima temporada. Ao mesmo tempo em que buscam garantir a promoção, eles também poderiam pensar em fazer sucesso nas competições de Copa. Dentro da sala de transmissão ao vivo, depois que Lincoln entrou e completou um drible, alguns fãs que o apoiavam marcaram aqueles que o chamaram de mascote. Quem disse que meu irmão Lin é um mascote? Vem aqui. Ele é tão afiado no drible, troque a camisa dele e eu acreditaria que ele é o Messi. Como ele pode ser um mascote? Seu mascote consegue driblar assim? A pessoa marcada não ficou satisfeita. Do que há para se orgulhar? O adversário é apenas um jogador de um time lixo da Bundesliga. Aquele jogador número 13 nem sabe jogar. O que há de tão bom em driblar ele? Se você é tão bom, faça-o driblar outro. Huang Wei, absorto nos argumentos dos comentários, olhou para a tela do computador, não querendo perder nenhum momento. Ao ver Lincoln driblar o meio-campista esquerdo, o volante do Cottbus imediatamente o fechou. Ao mesmo tempo, o lateral esquerdo avançou para bloquear seu avanço e se preparar para um contra-ataque. A velocidade de Lincoln permaneceu alta enquanto ele continuava a avançar com a bola. Enquanto o volante tentava um tackle, Lincoln executou um drible lateral para passar por ele, cortando para dentro para romper a área de flanco do oponente. Agora, os 2 zagueiros centrais do Cottbus tiveram que cercá-lo. Essa posição era crítica, pois eles não podiam deixá-lo passar a bola. Se isso acontecesse, o atacante adversário poderia chutar direto para o gol. Niels Petersen, emprestado pelo Bayern de Munique, não era o melhor arremessador, mas tinha um excelente posicionamento. Naquele momento, ele encontrou espaço na área adversária. Se Lin jogasse, seria uma situação de 1 contra 1. Petersen começou a sinalizar para a bola, gritando ansiosamente, passe, passe, passe rápido. No entanto, em meio à marcação cerrada, Lin não conseguia ver seus gestos e mesmo que conseguisse, poderia ser difícil fazer o passe. Quase todo cercado pelas pernas defensivas do oponente, Lin não tinha espaço para passar. Ao ver seu zagueiro bloquear a rota de avanço do adversário, o volante adversário, voltando para defender, imediatamente tentou um tackle. Mesmo em posição de possivelmente dar uma falta ao adversário, ele queria mostrar alguma resistência e não deixar o adversário agir de forma tão arrogante. No entanto, com um pequeno salto no momento certo, Lin evitou o ataque, parecendo ter olhos na nuca.
Tendo adquirido experiência com Messi sofrendo muitas faltas por trás ao longo de sua carreira, Lin já havia antecipado suas intenções. No entanto, durante a esquiva, a bola se afastou um pouco de Lin. Vendo uma chance de interceptar a bola, o lateral adversário estendeu sua longa perna tentando parar a bola. Antes que ele pudesse alcançar a bola, outro pé a chutou para longe. O lateral, sem conseguir controlar o pé, acabou chutando Lin, que tropeçou. O árbitro estava com o apito na boca, pronto para assinalar uma falta caso Lin caísse. Embora o adversário não tenha tocado na bola e tenha chutado Lin, foi uma falta clara, testemunhada por pessoas próximas. Seguindo o princípio do ataque favorável, o árbitro se absteve de apitar até que Lin perdesse completamente o controle da bola. Lin, aprimorado por 8 anos de experiência profissional de Messi, previu os movimentos e ações de seus adversários. No entanto, a esquiva deixou a bola um pouco distante de Lin. Isso deu uma oportunidade ao lateral adversário, que imediatamente estendeu sua longa perna para parar a bola. Apesar de não conseguir acertar a bola, outro pé rapidamente a chutou para longe. Tentando manter o equilíbrio, o lateral inadvertidamente chutou Lin, fazendo-o cambalear. O goleiro viu que Lin havia criado um ângulo e se preparou para o chute. Ele se agachou com os braços pendurados, posicionando-se rapidamente para bloquear o ângulo e pronto para mergulhar para salvar. Como Lin mal teve tempo de ajustar a posição do corpo devido ao goleiro bloquear seu ângulo, ele recorreu a um chute rasteiro antes do goleiro. A bola rolou rapidamente pela direita e o goleiro, ao tentar um bloqueio com o pé, chegou tarde demais. Olhando para trás, a bola rolou para dentro do gol rolando na rede. Nas laterais, quase todos, reservas e comissão técnica de ambos os times, ficaram de pé, estupefatos, olhando para o gol do Cotibus. Este gol os lembrou do gol centenário de Messi na semifinal da Liga dos Campeões de 2010 a 2011 entre Barcelona e Real Madrid. Eles nunca imaginaram que alguém pudesse replicar isso. Capítulo 22. 20 milhões de euros podem não ser suficientes para aquisição. Depois de marcar, antes mesmo que Lincoln pudesse se levantar, De Bruyne e outros jogadores do Werder Bremen enlouqueceram, atacando-o para comemorar. Enquanto isso, o chat ao vivo também estava agitado. Como ele fez isso? Posso assistir a esta partida de graça? Incrível, ele enfrentou a defesa inteira sozinho. Aqueles que chamavam Lin de mascote antes, onde estão vocês agora? Adoro ver tapas na cara como esse. Acho que isso é uma homenagem ao Messi. Messi fez um gol parecido com esse. Isso é verdade, mas o gol de Messi foi um avanço central, enquanto o de Lincoln foi da ponta. Este momento ficou gravado na mente de todos os espectadores deste jogo. Não apenas aqueles que assistiram à transmissão ao vivo do Douil, até mesmo os torcedores do Werder Bremen no estádio ficaram impressionados com o desempenho de Lincoln. Muitos fãs aplaudiram Lincoln e trocaram informações sobre ele. A janela de transferências de verão tinha acabado de abrir e estava programada para fechar no final de agosto. O processo de recrutamento do clube ainda estava nos estágios iniciais, e não houve aparições públicas de Lincoln e dos outros jogadores transferidos ou emprestados no estádio Vezer. Também não houve cerimônias de boas-vindas para eles. Isso levou muitos fãs a não saberem quem era Lincoln. Eles só souberam que ele foi emprestado pelo time juvenil do Barcelona depois de perguntarem sobre ele. Ele é do campo de treinamento de La Masia, não é de se admirar que ele seja tão talentoso. Ao saber que Lincoln veio da base do Barcelona, os fãs do Werder Bremen de repente entenderam. Ei pessoal, tem alguma chance do nosso clube comprar esse jovem arrojado? Ele é tão jovem que o Barcelona não deveria pedir um preço alto, certo? Um jogador tão bom. Se ele fosse contratado definitivamente e não emprestado, seria ainda melhor. Temo que não. Considerando seu excelente desempenho, seu valor não seria menor que 20 milhões de euros, não é mesmo? Nós simplesmente não temos muito dinheiro para comprar um jogador tão caro. O Werder Bremen não é um clube de ponta, é apenas um time mediano de nível médio. Seu maior recorde de transferências remonta ao verão de 2009, quando trouxeram o ponta adversário Marco Marin por uma alta taxa de 8,5 milhões de euros. Normalmente, seu orçamento anual de transferências é de apenas 15 milhões de euros. Para adquirir Lincoln, eles precisariam de pelo menos 20 milhões de euros. Mesmo que não comprassem nenhum outro jogador, ainda não teriam condições de comprá-lo. Além disso, o Barcelona não é tolo. Um jogador que joga tão bem em uma idade tão jovem, o Barcelona pode não vendê-lo. Então, os torcedores do Werder Bremen só conseguiam pensar nisso em seus corações, sem nenhuma maneira de agir. Enquanto o adversário comemorava seu gol em casa, os jogadores do Cotibus pareciam um pouco desanimados. O goleiro olhou para os defensores com uma expressão de raiva. Ele estava frustrado que a defesa deles pudesse cometer tal erro. Como eles puderam deixar os adversários brincarem com toda a nossa defesa e passarem por eles um após o outro? Os defensores estavam com expressões desanimadas, de braços cruzados, olhando perplexos para Lincoln enterrado sob a pilha de jogadores. Eles não conseguiam entender por que tantos jogadores não conseguiam conter esse pequeno jogador. Embora seus dribles parecessem simples, sem movimentos chamativos como bicicletas, passadas ou fintas, ele os deixou para trás. Quanto mais simples parecia, mais excepcional era. A bola de futebol parecia ganhar vida aos seus pés, tão facilmente quanto se fosse parte dele. Para atingir esse nível, é preciso ter uma sensibilidade extraordinária para a bola. E esse extraordinário senso de bola geralmente é inato, não treinado. Isso é talento, algo invejável. À medida que o jogo avançava, Cotibus, um tanto atordoado pelo gol de Lincoln, ficou um pouco hesitante em atacar. Por outro lado, os jovens jogadores do Werder Bremen, depois que o placar foi revisado, se livraram completamente de seus fardos mentais e começaram a jogar melhor, especialmente Lincoln e De Bruyne.
A coordenação próxima tornou Cottbus ineficaz nos ataques pela esquerda. Além disso, como os oponentes temiam Lin Kuan, eles fortificaram fortemente o flanco esquerdo, deixando o lado direito vulnerável. Observando isso, Lin Kuan não se entregou às suas descobertas pessoais. Aos 65 minutos, o Werder Bremen recuperou a bola no seu próprio campo. Depois que o capitão do time, Fritz, ganhou a bola, ele rapidamente a passou para De Bruyne. De Bruyne então passou para Lin Kuan. Após receber a bola, Lin Kuan invadiu o campo adversário com a bola. Os jogadores do Cottbus imediatamente marcaram 2 gols nele ao receber a bola. Ao mesmo tempo, o volante e o lateral adversário também mantiveram suas posições, não permitindo que ele tivesse espaço para avançar. Lin Kuan observou a posição defensiva do adversário enquanto recebia a bola. Então, depois de escapar do primeiro defensor sem driblar muito, Lin Kuan atraiu os adversários para si e então fez um passe. De Bruyne é um meio-campista promissor, com grande inteligência futebolística, e consegue enxergar o problema na defesa adversária. Depois de passar a bola para Lin Kuan, ele fez uma jogada ousada em direção à área adversária. Testemunhando sua corrida, Lin Kuan o elogiou mentalmente. Depois de desviar do tackle de um defensor, Lin Kuan passou a bola cuidadosamente para De Bruyne em um passe baixo, com força perfeita. De Bruyne não precisou de muitos ajustes depois de receber a bola, ele conseguia chutar direto. Então, após observar a posição do goleiro, De Bruyne finalizou decisivamente. Lin Kuan tinha visto as habilidades de chute de De Bruyne e essa posição era semelhante ao local habitual de treino de faltas de De Bruyne. Quando a bola voou, Lin Kuan percebeu que era um bom arremesso. Com certeza, a bola voou lindamente, escapando do alcance do goleiro, e entrou na rede no ponto cego do gol. De Bruyne marcou seu primeiro gol pelo Werder Bremen, e Lin Kuan conseguiu sua primeira assistência pelo time. Capítulo 23. Reconhecimento do líder da equipe. Depois que De Bruyne marcou, ele correu para a lateral do campo, apontando para Lin Kuan e pedindo que ele fosse comemorar com ele. Ele reconheceu que conseguiu marcar em grande parte devido à assistência de Lin Kuan. Se Lin Kuan não tivesse atraído os defensores e feito aquele passe, De Bruyne não teria tido uma chance tão confortável de chutar. Lin Kuan correu até De Bruyne, deu um tapinha na cabeça e o elogiou. Kevin, aquele gol foi incrível. Obrigado. Você também fez um ótimo passe. Seus companheiros de equipe se juntaram à comemoração, aplaudindo De Bruyne pelo gol e Lin Kuan pela assistência. O capitão Fritz até deu um abraço caloroso em ambos para mostrar sua aprovação. O excelente desempenho de Lin Kuan e De Bruyne neste jogo foi reconhecido pelos jogadores mais experientes. Muito bem, rapazes. Manter esse desempenho, marcar mais gols pelo time na nova temporada, vencer mais partidas. Obrigado, capitão, faremos o nosso melhor, espere só. Lin Kuan disse confiantemente e De Bruyne concordou com a cabeça. O capitão ficou satisfeito com a resposta deles. Após a comemoração, ele chamou seus companheiros de equipe para retornarem às suas posições, lembrando-os de não relaxarem só porque estavam liderando por 2-0. Historicamente, times perdem lideranças por conta de defesas frágeis enquanto estão na liderança, sendo o mais famoso o milagre de Istambul na Liga dos Campeões. Tanto Lin Kuan quanto De Bruyne não eram do tipo que se empolgava depois de marcar um gol e rapidamente retornaram às suas posições. O jogo recomeçou. Apesar de estar 2 gols atrás, o Cottbus não desistiu, mas perdeu o medo de perder e colocou mais gente no ataque. No entanto, a formação 4-1-4-1 do Werder Bremen limitou seus ataques com 5 jogadores no meio-campo na defesa. Ambos os lados tiveram muitas dificuldades no meio-campo, com o Cottbus achando difícil manter a posse de bola ou organizar um ataque. Como resultado, Cottbus abandonou a penetração de passes curtos no meio e começou a usar os tradicionais passes longos e bolas altas para lidar com o Werder Bremen. Isso expôs a fraqueza do Werder Bremen, a falta de proteção em seus flancos, e em 5 minutos, eles deram 2 oportunidades aos seus oponentes. Felizmente, os adversários não conseguiram aproveitar essas chances, e o placar permaneceu inalterado. Percebendo os problemas defensivos, o treinador Sachaf chamou o capitão do time, Fritz, para resolver o problema. Ao retornar ao campo, Fritz voltou a atuar como zagueiro, enquanto a linha do meio-campo se deslocou para trás, mudando a formação do Werder Bremen para um 5-4-1. Essa mudança enfureceu o técnico do Cottbus. Um time da primeira divisão da Alemanha, contra um time da Bundesliga 2 como nós, recorrendo a táticas defensivas com 5 defensores? Diante do olhar severo do técnico adversário, o técnico Sachaf permaneceu calmo e composto, sem demonstrar sinais de constrangimento. Essas partidas amistosas são precisamente para praticar várias táticas e estratégias. Se nos abstivermos de tentar devido a preocupações com nossa imagem, então jogar essas partidas não serve para nada. Além disso, uma formação 5-4-1 não é apenas um recuo defensivo, é outra forma de estratégia ofensiva. Ao jogar com uma formação 5-4-1, os adversários sem dúvida pressionarão nosso campo, facilitando espaços amplos para nossos pontas em contra-ataques, tornando-os mais ameaçadores. Coincidentemente, temos pontas poderosos em nossa escalação. Portanto, para Sachaf, recuar era melhorar seu ataque. O esperado contra-ataque de Sachaf aconteceu logo em seguida. Aos 78 minutos, o Werder Bremen iniciou um rápido contra-ataque do seu próprio campo. Fritz, em posição de meio-campo, percebeu uma grande lacuna no campo adversário e imediatamente lançou um longo passe diagonal para o campo adversário. Assim que a bola foi passada, Lin Kuan começou a correr, acompanhando o ritmo dos defensores adversários, que não conseguiam alcançá-lo, gesticulando impedimento enquanto o perseguiam impotentes. O bandeirinha ignorou os gestos de impedimento dos defensores. Enquanto Lin Kuan parecia estar quase impedido, ele na verdade não estava quando a bola foi passada. Seu início rápido deu a ilusão de uma jogada quase impedida. O goleiro decidiu sair correndo, mas uma situação de 1 contra 1 não lhe deu chance na pequena área.
Antes que o goleiro pudesse alcançar a bola, Lincoln estava lá e furtivamente a empurrou por baixo dele, fazendo 3-0 com a bola rolando para dentro da rede. Lin, você correu muito rápido. O capitão Fritz correu para abraçar Lincoln com entusiasmo. Embora o crédito pela assistência tenha sido de Fritz, se a assistência tivesse sido de outra pessoa, ele poderia não ter recebido o crédito. Capitão, seu passe foi ótimo. Lincoln respondeu alegremente, mas Nils ficou bastante chateado quando ouviu o capitão elogiando Lincoln. Na verdade, ele também havia criado uma abertura, mas Lincoln já estava em uma posição clara de pontuação, mesmo passando pelo goleiro. Naturalmente, Nils não podia esperar que a bola fosse passada para ele. Lincoln não estava sendo totalmente altruísta, especialmente porque Nils não tinha comemorado quando Lincoln e De Bruyne marcaram antes. Isso fez Lincoln ter alguns sentimentos ruins em relação a Nils. Nils ficou incomodado, afinal, ele era o principal atacante do time e até havia sido emprestado por um clube de destaque como o Bayern de Munique. Para o Werder Bremen, eles consideraram esse empréstimo como uma forma de ajudar Nils. Portanto, eles deveriam apoiá-lo e elogiá-lo. Então, quando o jogo começou, ele exigiu a bola em voz alta, especialmente quando Lincoln e De Bruyne tinham a posse da bola. Ambos os jogadores emprestados marcaram, e Lincoln até marcou 2 vezes saindo do banco. Como o principal atacante do time jogando o jogo inteiro, se ele não marcasse, onde ele guardaria seu orgulho? Além disso, se tirassem a bola dele, eles não conseguiriam marcar mais. Lincoln não tinha bons sentimentos em relação a Nils e fingiu não notar suas exigências. Por outro lado, De Bruyne era um garoto honesto. Quando viu Nils exigindo a bola, ele a passou para ele. Infelizmente, os jogadores do Cottbus, que estavam perdendo por 3-0, já estavam extremamente frustrados. Nils não tinha a excelente habilidade de passe de De Bruyne, nem tinha as habilidades excepcionais de drible de Lincoln. Assim que recebeu a bola, ele foi imediatamente marcado 2 vezes e derrubado, perdendo rapidamente a posse de bola e sofrendo falta. Seu corpo esguio não teve chance contra os fortes defensores, e não estava claro de onde ele tirou a confiança para continuar driblando. O treinador Sachav, observando Nils ser constantemente derrubado, ficou preocupado com sua segurança, então o substituiu mais cedo. Também foi substituído no mesmo horário De Bruyne, que jogou a maior parte do jogo. Enquanto Nils foi substituído, os fãs não reagiram, mas quando De Bruyne foi substituído, eles o aplaudiram calorosamente. Capítulo 24. Fama inesperada. Até Messi ficou chocado. Após a substituição de Bruyne, a organização no meio-campo e na linha de ataque do Werder Bremen decaiu um pouco. Somado à piora da condição física dos jogadores, o placar permaneceu inalterado até o apito final. Cottbus, apesar dos esforços para salvar sua dignidade com um gol, não conseguiu penetrar na formação antiética de 5 defensores do adversário. Seus ataques eram como bater em uma parede, impossível de quebrar. Assim, eles tiveram que aceitar uma derrota de 0-3 para o Werder Bremen. Após a partida, o treinador Sachav liderou os jogadores para agradecer aos torcedores presentes no campo. Embora o público não tenha sido alto, todos os fãs que foram assistir a partida mereciam reconhecimento. A receita proveniente da venda anual de ingressos para os jogos em casa representava cerca de 30% da renda total do Werder Bremen, o que a tornava crucial para o time. Como foi um jogo amistoso, não houve entrevista coletiva após a partida e não havia muitos jornalistas presentes, apenas alguns jornalistas da mídia local de Bremen. Devido ao seu excelente desempenho, um repórter do Bremen Citizens Post encontrou Lincoln do lado de fora do estádio e quis entrevistá-lo. No entanto, o assessor de imprensa da equipe recusou a entrevista alegando que Lincoln ainda era menor de idade. Lin, depois que você voltar, você terá que passar por algum treinamento. É inevitável para um jogador profissional interagir com repórteres. Do lado de fora do vestiário, o gerente da equipe, Alofs, deu um tapinha no ombro de Lincoln e disse a ele. Ele assistiu a partida inteira da Caixa e ficou muito satisfeito com a performance de Lincoln. Portanto, ele estava prestando mais atenção em Lincoln. Obrigado pelo lembrete, comparecerei às sessões de treinamento. Comparado a Lincoln De Bruyne, que era maior de idade, não podia usar a desculpa de ser menor de idade para evitar entrevistas. Então ele aceitou relutantemente entrevistas do Bremen Citizens Post e do Bremen Daily. Kevin, parabéns por vencer a partida. Como você se sente sobre seu desempenho nesta partida, e se você fosse se classificar, quantas notas você daria a si mesmo? Ao ouvir a pergunta, De Bruyne pensou seriamente por um momento e então respondeu, não joguei muito bem nesta partida. Se eu tivesse que me classificar, acho que só poderia me dar 75. Eu não esperava que você tivesse padrões tão altos para si mesmo. Todos os fãs acham que você foi o melhor jogador nesta partida. Ao ouvir a resposta de Bruyne, os repórteres ficaram bastante surpresos. Na opinião deles, De Bruyne mostrou qualidade excepcional tanto no ataque quanto na defesa nesta partida. Sua presença preencheu a lacuna deixada pela saída de Mesut Ozil, resolvendo os problemas ofensivos do Werder Bremen. Além disso, suas contribuições defensivas ativas reduziram a carga defensiva do capitão Fritz, tornando a defesa do time mais sólida. Tal desempenho poderia facilmente lhe render uma pontuação de pelo menos 85. Não, eu não sou o melhor neste jogo. Então quem você acha que teve o melhor desempenho? De Bruyne respondeu sem hesitação. Acredito que meu companheiro de equipe Lincoln teve um desempenho melhor do que eu. Ele marcou um gol incrível e criou várias ameaças. Seu impacto no ataque foi inigualável.
Os jornalistas obtiveram as respostas que queriam e então entrevistaram o capitão do Werder Bremen e outros membros da equipe. Surpreendentemente, todos concordaram que Lincoln deveria ser reconhecido como o MVP desta luta. Sem dúvida, Lin é um jogador com potencial ilimitado. Considerando que ele tem apenas 16 anos este ano, ele ainda tem imenso espaço para crescer. Acho que se ele continuar atuando assim em alguns anos as pessoas vão começar a compará-lo a craques como Messi e Ronaldo. O capitão Fritz foi ainda mais elogioso, sugerindo que Lin poderia desafiar o domínio de Messi e Ronaldo no mundo do futebol. No entanto, tais declarações ainda não ganharam amplo reconhecimento, já que Lin jogou apenas uma partida amistosa e não se mostrou nas principais ligas. Mas como torcedores do Werder Bremen, tanto o Bremen Citizens Post quanto o Bremen Daily estão otimistas sobre o futuro de Lin. Eles não apenas relataram honestamente os elogios da equipe a Lin, mas também providenciaram que a lenda do Werder Bremen, Marco Bode, fornecesse uma avaliação de Lin. Sim, eu vi esse jovem tocar e ele deixou uma impressão profunda. Fritz disse que poderia alcançar o nível de Messi e Ronaldo, e não posso garantir que ele alcançará tais alturas. A carreira de um jogador jovem é cheia de incertezas. Mas se ele permanecer saudável, evitar lesões e continuar a melhorar seu drible e suas habilidades de avanço, pelo menos na posição de atacante, ele pode se tornar um jogador histórico. As opiniões regulares dos jogadores do Werder Bremen podem não ter muito impacto. No entanto, quando lendas da equipe falam bem de Lin, todos começam a prestar atenção nele. Alguns fãs que não assistiram ao jogo pessoalmente começaram a perguntar sobre Lin, enquanto outros optaram por assistir aos replays da partida em sites de vídeo. Ao assistir a esses clipes, eles ficaram impressionados com os avanços rápidos de Lin. Como alguém pode ser tão afiado em passar pelos defensores? Eles mal podiam esperar para compartilhar esses momentos emocionantes, especialmente as descobertas de Lin, com seus amigos e familiares. O que começou com torcedores do Werder Bremen compartilhando esses vídeos rapidamente se espalhou para um público maior. Quase todos que assistiram não resistiram e compartilharam com os outros, causando uma sensação viral online em apenas alguns dias. Espanha, capital da Catalunha, Barcelona. Dentro do centro de treinamento do FC Barcelona, os jogadores que tinham acabado de treinar caminhavam em grupos de 2 ou 3, conversando enquanto se dirigiam ao vestiário. Tendo retornado 2 semanas mais tarde do que os outros após jogar a Eurocopa, Iniesta, Xavi e Busquets estavam ficando para trás. Os 3 parecem estar absortos em alguma coisa, discutindo enquanto caminham. Parece o Messi. Apelidado de professor, Busquets franziu a testa, analisando pensativamente. Sim, é realmente muito parecido. O início da corrida, o controle da bola e seu estilo de drible são muito parecidos. Iniesta e Xavi trocaram olhares. Se até o professor Busquets disse isso, então deve realmente se parecer com Messi. Não é de se espantar que o vídeo tenha sido intitulado dessa forma. O que você está falando? Neste momento, Messi curiosamente se virou e viu o trio discutindo algo. Então, ele perguntou curiosamente. Léo, venha dar uma olhada nisso. Iniesta, que estava mais próximo de Messi, gesticulou e entregou o tablet a ele. O que estou olhando? Messi não tinha certeza do que eles estavam fazendo. Eles estavam assistindo a outro vídeo divertido? Alguns membros da equipe gostaram de assistir a vídeos leves antes de grandes competições para relaxar, mas a nova temporada ainda não tinha começado, e eles não tinham jogado nenhuma partida. Olhe e você verá. Dando de ombros, Messi olhou para o tablet onde um pequeno vídeo tinha um título bastante dramático. O jogador mais parecido com Messi da história. Surpreso com a comparação, Messi clicou no vídeo, curioso para ver como o jogador se parecia com ele. O vídeo mostrava uma partida entre 2 times, onde um jovem jogador de verde avançou, driblou 6 defensores e marcou enquanto caía. Messi ficou chocado. Alguém poderia ser tão parecido com ele? Capítulo 25. Critérios de premiação do sistema. Ao ver a expressão de surpresa de Messi, Xavi e outros também ficaram um pouco surpresos. Até o próprio Messi acha isso parecido. Como é a sensação? Parece com seu jeito de tocar? Perguntou o ingênuo Iniesta. Messi assentiu seriamente. É bem parecido. Até as habilidades de drible são tão boas quanto as minhas. Essa avaliação surpreendeu Xavi, Iniesta e outros. Messi fez tantos elogios ao outro jogador? De qual time ele é? Ele parece familiar. Ele é o protegido de Pep Guardiola, um produto do treinamento juvenil do nosso Barcelona. Ele estava jogando no time juvenil anteriormente e foi emprestado para a Bundesliga há 2 meses. Ele está atualmente jogando pelo Werder Bremen na Bundesliga. Harvey, o mais velho do grupo, explicou. Outros podem não estar muito familiarizados com Lincoln, mas como um potencial sucessor preparado pelo clube. Harvey tem prestado mais atenção a este jogador júnior do time juvenil. Nossa, por que não me lembro de um ponta tão talentoso no time juvenil? Messi perguntou perplexo. Sua ascensão atraiu grande atenção de muitos jogadores no centro de treinamento de jovens do Barcelona. Entre eles, havia alguns como Bojan, que teve um desempenho extremamente bom no time juvenil, mas não conseguiu chegar ao time principal. Se o time juvenil do Barcelona realmente tivesse um ponta tão talentoso, ele já deveria ser famoso, e Messi não deveria ser completamente ignorante. Ele costumava jogar como volante antes de chegar ao Werder Bremen, onde passou a jogar como ponta. Harvey explicou. Todos ficaram sem palavras. Alguém pode trocar de posição assim? Meio-campistas defensivos e pontas são tipos completamente diferentes. Como alguém pode alternar entre eles? O diretor esportivo do Barcelona, Zubizarreta, e o técnico do time juvenil, Henrique, também ficaram sem palavras. Thomas Sachaf realmente o mudou de volante para ponta atacante?
Na TV à frente deles, eles estavam transmitindo o amistoso entre Werder Bremen e Cottbus. Quando Lincoln entrou como substituto no segundo tempo, eles pularam o primeiro tempo e começaram a assistir a partir do segundo tempo. Ao ver Lincoln, o substituto, não assumindo seu lugar como volante, mas sim como ponta, Henrique ficou completamente surpreso. Isso mostra a visão e a gestão de Sachaf. Olhe só, esse garoto está jogando fenomenalmente como ponta de lança. Tenho a sensação de que seu valor de mercado vai disparar. Zubizarreta claramente já tinha visto essa luta, então ele avançou direto para o solo de Lincoln, superando toda a defesa adversária e então marcando. Olha isso! Depois de assistir, Henrique ficou pasmo. Se ele tinha alguma dúvida sobre Lincoln jogando como ponta antes, agora ele não tinha mais nenhuma. A posição de ponta foi feita sob medida para ele. Lincoln estava perfeitamente confortável nesse papel, até mesmo se destacando nele. Isso fez começar a se questionar, ele realmente não tinha capacidade de julgar as pessoas e usá-las nas posições erradas? Treinador Henrique, preciso lembrar que Lincoln tem menos de um ano de contrato com o clube, e sua cláusula de rescisão é de apenas 5 milhões de euros. Se ele continuar tendo esse bom desempenho na Bundesliga, as ofertas para comprá-lo virão em massa. Se ele for procurado, a menos que o jogador queira ficar, não poderemos manter essa estrela em potencial. O diretor de operações de mercado e marketing, Carles, falou seriamente com Henrique Zubizarreta. Ele não entendeu o que esses dois estavam fazendo, porque não renovaram o contrato antes de enviar os jogadores jovens do clube por empréstimo. Agora, o outro lado ganhou reconhecimento e tomou a iniciativa no contrato. Não se preocupe, gerente Carles. Esta foi apenas uma partida amistosa. O nível competitivo real da Bundesliga é completamente diferente deste nível de partida amistosa. Lincoln não fará uma performance tão louca lá. Henrique estava realmente em pânico, mas fingiu estar calmo. Quando ele passar por reveses no palco da Bundesliga, incapaz de atuar tão bem, a mídia e o público não estarão tão focados nele. Naquela época podemos estender uma oferta para trazê-lo de volta ao Barcelona e renovar seu contrato com o time principal. Ele certamente escolherá retornar ao Barcelona e assinar conosco. Afinal, ninguém pode recusar o chamado do Barcelona. Esta declaração foi feita com confiança e convicção, e ninguém presente se opôs. Nos últimos anos, as conquistas do Barcelona foram suficientes para mostrar que eles tinham a capacidade de vencer a UEFA Champions League 2 vezes desde a temporada 2007, 2008 e nunca saíram do top 4. Na La Liga, eles até conseguiram uma tríplice vitória. Embora tenham perdido o campeonato no ano passado, foi apenas um tropeço temporário. Com a força atual do Barcelona, ninguém duvidava de sua capacidade de vencer a Liga dos Campeões da UEFA novamente. Com um histórico tão impressionante e o fascínio de Barcelona, não há dúvidas de que outros se sentem atraídos. Carles estava convencido. Foram Henrique Zubizarreta que arranjaram o empréstimo de Lincoln. Como esses dois não estavam com pressa, não havia necessidade de pressa. No dia da partida, Lincoln estava deitado na cama, abrindo o sistema com sua mente. Ao abrir a interface da loja do sistema, a coluna de pontos, que antes era 0, passou a ser o número 1. Devido à mudança de pontos, alguns itens na loja do sistema agora estavam abertos para troca. Lincoln olhou para os itens. Além da bebida energética que dura meia hora, o que era um tanto atraente para ele, o resto não lhe servia para nada. A bebida energética poderia ser trocada por um ponto, o que era um pouco caro para Lincoln, que havia adquirido apenas um ponto. Como o treinador ainda não indicou uma posição de titular para ele, sua condição física atual era suficiente para ser um substituto. Então ele não precisou trocar tais itens. Comparado a itens de consumo como bebidas energéticas, Lincoln estava mais interessado em talentos de primeira linha e alguns equipamentos luxuosos. Por exemplo, ele estava de olho no talento para imunidade a lesões. Jogadores do tipo velocidade têm medo especial de se machucar. Uma vez machucados, sua explosividade e níveis de ameaça diminuiriam significativamente. Embora Messi não seja um jogador do tipo velocidade, seus avanços também exigem forte explosividade. Se ele perder sua explosividade, a habilidade de avanço de Messi diminuiria notavelmente, como claramente manifestado durante suas performances antes e depois de sua lesão em 2013. Se ele adquirisse esse talento, Lincoln não teria que se preocupar com problemas de lesão. Isso o tornaria menos hesitante durante os avanços e ele ousaria desafiar por 50 bolas. No entanto, o preço para tal talento de primeira linha é muito alto, requer 100 pontos para trocá-lo, e Lincoln atualmente atingiu apenas 1% desse requisito. Isso deixou Lincoln um tanto desanimado, a diferença era grande demais. Sistema, é verdade que só é possível ganhar um ponto após vencer todas as partidas? Se essa for a situação, então ele teria que vencer 100 partidas. Mesmo se tudo, incluindo partidas de aquecimento, partidas de Copa, partidas da Liga, etc., fossem contados. Ainda levaria pelo menos 2 a 3 anos para possivelmente trocar por esse talento. Se o desempenho do time não for bom, esse cronograma teria que ser adiado ainda mais. Partidas de níveis diferentes recompensam pontos diferentes. Vencer uma partida em uma liga entre as 5 melhores recompensa 2 pontos. Ganhar uma partida no nível da Liga dos Campeões recompensa 3 pontos. Vencer uma partida eliminatória da Copa do Mundo recompensa 5 pontos. Além disso, as ligas, a chuteira de ouro da Liga dos Campeões e da Copa do Mundo e as principais assistências têm suas recompensas. Especificamente, a chuteira de ouro da Liga recompensa 20 pontos, e as principais assistências recompensam 10 pontos. A chuteira de ouro da Liga dos Campeões recompensa 30 pontos, e as principais assistências recompensam 20 pontos. A chuteira de ouro da Copa do Mundo recompensa 50 pontos, e as principais assistências recompensam 30 pontos.
Capítulo 26. Treinador, eu quero jogar. As regras de pontuação anunciadas pelo sistema fizeram Lincoln respirar aliviado. Nesta partida, ele conquistou apenas um ponto, e isso parece estar relacionado ao baixo nível da partida, porque o adversário era um time da segunda divisão alemã, e o desempenho do Werder Bremen na última temporada não foi bom. Portanto, no julgamento do sistema, o nível desta partida é equivalente aos níveis mais baixos das 5 principais ligas, a saber, a segunda divisão alemã, o campeonato inglês, a segunda divisão espanhola e assim por diante. As recompensas nessas partidas são um nível mais baixas do que aquelas nas 5 principais ligas e se o nível da liga for mais baixo, as recompensas continuarão diminuindo. Para ligas nacionais como a Superliga Chinesa, essas partidas provavelmente recompensam apenas 0,5 pontos ou até menos. No entanto, essas ligas basicamente não estavam dentro da consideração de Lincoln, então ele apenas olhou para elas e não prestou atenção. A Bundesliga alemã tem apenas 18 times, com apenas 34 jogos por temporada. Esse número é menor que o da La Liga e do campeonato inglês. Além disso, a Copa da Alemanha tem menos rodadas que outras ligas, com apenas uma DFB Pokal. E a classificação do Werder Bremen na temporada passada não o classificou para as competições europeias, nem para a Liga dos Campeões da UEFA, nem para a Liga Europa da UEFA. Então, nesta temporada, seus principais jogos são a Bundesliga e a Copa da Alemanha. A Bundesliga tem um total de 34 rodadas. Contanto que ele não se machuque e tenha um desempenho estável, aparecer consistentemente em partidas não deve ser um problema. Sobre a Copa da Alemanha, depende da força e da sorte do time. Se tiverem sorte, podem chegar até a final. Mas se não tiverem sorte, eles podem encontrar oponentes fortes logo no começo e serem eliminados imediatamente. Então, para Lincoln, cada partida deve ser travada com todas as suas forças, esforçando-se para vencer cada uma delas. Caso contrário, ele pode nem acumular pontos suficientes em 2 temporadas. Pensando nisso, Lincoln silenciosamente se avisou para não se tornar convencido, para não relaxar de forma alguma. Ele teve que trabalhar ainda mais para melhorar suas habilidades, a fim de aumentar as chances do time vencer e até mesmo ter a possibilidade de derrotar alguns times fortes. Então, no início do dia seguinte, Lincoln chegou ao campo de treinamento antes do treinamento oficial da equipe. Meia hora depois, De Bruyne também chegou ao campo de treinamento. Ao ver Lincoln treinando, ele imediatamente trocou de roupa e se juntou a eles. Vamos, como sempre, eu defendo e você ataca. Esse cara desenvolveu um gosto por ser espancado? Lincoln não conseguiu evitar resmungar em seu coração, mas se alguém estivesse disposto a treinar com ele, então ele certamente aceitaria. Então, os dois começaram seu conhecido treinamento individual. As atitudes de treinamento dos dois contagiaram os outros membros do time. Quando os outros jogadores que chegaram depois viram os dois treinando, em vez de conversar ou brincar ao lado do campo como de costume, eles se juntaram e começaram a treinar também. Essa cena surpreendeu positivamente a comissão técnica. Eu não esperava que a chegada desses dois causasse tamanha mudança no time. Sim, jogadores jovens dessa idade, uma vez que se tornam famosos, muitos deles tendem a se tornar arrogantes, complacentes, então param de treinar seriamente, gradualmente caindo e finalmente desaparecendo sem deixar vestígios. O mundo do futebol não é estranho a esses gênios que são arruinados por elogios e bajulações externas. Mas esses dois conseguiram se manter com os pés no chão, não arrogantes nem precipitados. Essa mentalidade é muito rara. Como os jogadores estavam tão sérios, a comissão técnica não poderia ficar para trás. Então, eles começaram a organizar ensaios táticos seriamente e se prepararam para o próximo amistoso. Em 26 de julho, o Werder Bremen continuou jogando em casa contra o Aberdeen, um time forte e antigo da primeira divisão escocesa. Para esta partida, o Werder Bremen fez alguns ajustes na escalação inicial. Devido ao desempenho ruim na partida anterior, Nils Petersen, emprestado pelo Bayern de Munique, foi relegado ao banco. Em vez disso, o jovem de 19 anos criado na equipe, Niklas Füllkrug, foi selecionado para começar. Este futuro jogador da seleção alemã ainda era muito inexperiente naquela época e não tão forte quanto ele mais tarde. Diferente do arrogante Nils, Füllkrug já havia jogado no time juvenil antes, então ele valorizou muito a rara oportunidade de jogar no time principal. Ele sabia que era jovem e tinha força limitada, então, quando o treinador o colocou para jogar, ele deveria usar sua altura e força para dar suporte à linha de frente, não para desempenhar o papel de matador do time. Então ele tinha uma visão clara de si mesmo, que deveria ser um jogador de apoio, e não tirar os holofotes dos principais jogadores do time. Neste jogo, o desempenho do Füllkrug na frente foi muito impressionante. Após receber a bola na frente, ele conseguiu resistir à defesa adversária e devolver a bola para um companheiro melhor posicionado. Esse aspecto era completamente diferente de Nils. Na partida anterior, uma vez que a bola chegasse a Nils, a menos que estivesse cercado por adversários e sem chance de marcar, ele não passaria a bola facilmente. E sua relutância em passar e sua incapacidade de criar qualquer chute ameaçador levaram ao fraco desempenho do Werder Bremen no ataque. No entanto, Füllkrug não monopolizou a bola, passou bem, colaborou com seus companheiros de equipe e recuou ativamente durante a defesa. Isso tornou o ataque do time mais suave e melhorou significativamente o meio-campo e a defesa avançada. Como resultado, no primeiro tempo do jogo, o Werder Bremen abriu o placar. De Bruyne marcou 2 gols aos 23 e 38 minutos do primeiro tempo, quase acabando com o suspense do jogo. Vale destacar que o segundo gol de Bruyne teve assistência de Füllkrug. Na verdade, ele teve uma boa chance de marcar, mas decidiu passar a bola para De Bruyne, que estava em melhor posição de forma altruísta. Isso fez com que ele conquistasse o apreço de Bruyne, que o abraçava, principalmente depois de marcar. Na lateral do campo, Lincoln se sentiu feliz e preocupado depois que De Bruyne marcou o segundo gol.
Seu bom amigo teve um desempenho excelente e ele ficou genuinamente feliz por ele. Mas com uma vantagem tão grande no primeiro tempo, se o treinador achasse que era demais e não o deixasse jogar no segundo tempo, então ele poderia ter que dizer adeus àqueles poucos pontos. Din, você já está mostrando sua mágica? Você marcou 2 gols, dá um pouco de cara ao time adversário e não marca mais. Deixe-me ajudar você com o restante dos objetivos. Enquanto Lincoln estava preocupado se conseguiria jogar no segundo tempo, a comissão técnica também discutia essa questão. O Aberdeen é pelo menos um time veterano na Premier League escocesa. Porque parece que eles não estão dando muita luta. Será que nossa força é forte demais? Aberdeen é um adversário amigável que convidamos de longe. Se dermos a eles uma derrota desastrosa em casa, seria um pouco embaraçoso. Bem, vamos pedir aos jogadores que se segurem um pouco. Esta não é uma partida formal, não há necessidade de humilhar os oponentes. Se um desastre realmente acontecer, talvez não consigamos organizar partidas amistosas no futuro. Então ainda deveríamos providenciar para que Lincoln jogue no segundo tempo. Com sua habilidade de ataque, estou preocupado que um desastre possa realmente acontecer. O treinador Schaff coçou a cabeça e olhou para Lincoln sentado no banco. Devido ao seu excelente desempenho nos treinos e na partida anterior, Lincoln já era uma peça-chave no sistema tático da nova temporada do técnico Schaff. Este jogo foi originalmente planejado para que Lincoln continuasse seus treinos e também melhorasse seu entendimento com o resto do time. No entanto, a situação de jogo muito tranquila fez com que seu plano não conseguisse acompanhar as mudanças. Sentindo o olhar do treinador, Lincoln olhou para ele com uma expressão profundamente sincera. A mensagem transmitida em seus olhos era: treinador, eu quero jogar. Capítulo 27. Corte interno do ponta. Não é tudo sobre ter pés? O Aberdeen não poderia ser um time forte na Premier League escocesa se fosse dominado. No primeiro tempo, eles tiveram dificuldades para se adaptar ao ritmo da Bundesliga alemã e por não conhecerem o campo, estavam claramente fora do seu jogo. Após o início do segundo tempo, o Aberdeen acelerou o ritmo, usando passes longos e táticas de ataque direto semelhantes às da Premier League inglesa para conter o Werder Bremen. Os jogadores do Aberdeen eram habilidosos e não conseguiam igualar o Werder Bremen em sutileza. Mas sua força física e grande capacidade ofensiva, especialmente a capacidade de cabeceio do seu centroavante, se destacaram. Mudar para passes longos na verdade tornou o ataque deles mais eficaz. Aos 56 minutos, o zagueiro do Werder Bremen errou um cabeceio, e o centroavante do Aberdeen pegou a bola e tocou para fora. O atacante Niall McGinn, recém-transferido do Celtic na Premier League escocesa, deu um chute que penetrou no gol do Werder Bremen. O placar ficou em 2-1. À margem do campo, o treinador Schaff levantou-se do seu assento. Suas sobrancelhas começaram a franzir, embora o Werder Bremen estivesse temporariamente na liderança. Mas a situação em campo era um tanto desvantajosa para o Werder Bremen. As táticas diretas do Aberdeen atrapalharam sua defesa. Eles foram passivos na defesa, e se continuassem assim, provavelmente sofreriam outro gol. Como eles temiam, aos 63 minutos, o Aberdeen fez um passe super longo da defesa. O centroavante do Aberdeen saltou alto, superou 2 defensores do Werder Bremen sob pressão, e com um poderoso chute de cabeça, marcou, balançando a rede do Werder Bremen. O gol causou comoção entre os mais de 30 mil torcedores presentes no estádio. Os fãs ficaram incrédulos diante do próprio gol. A expressão do treinador Schaff ficou sombria. Ele chutou uma garrafa de água na sua frente, claramente descontente com a fraca defesa do time. Naquele momento, ele decidiu comprar um zagueiro forte no mercado antes que a janela de transferências fechasse. Ele não conseguia tolerar a defesa porosa do time. Então, desde que não excedesse o orçamento da equipe, ele poderia aceitar um preço abaixo de 5 milhões. No banco, Lincoln parecia atordoado. Messi não era bom de cabeça, então raramente fazia cabeceios em treinos ou jogos. Quanto menos alguém sabia sobre cabeçalhos, mais surpreso ele ficava. Ao ver o adversário marcar de cabeça, Lincoln imaginou que provavelmente seria nocauteado se a bola atingisse sua cabeça diretamente. As cabeças deles são de ferro? Uma cabeçada dessas não causaria uma concussão? Esses pensamentos eram de alguém inexperiente com cabeceios. Na maioria dos times, jogadores de meio campo ou atacantes frequentemente disputavam cabeceios contra defensores ou bolas longas de goleiros, transportando a bola para companheiros de equipe. Para alguém que não está familiarizado com cabeceios, ser atingido pela bola realmente doeu muito. Mas os habilidosos em cabeceio sabiam como controlar a força e soltar, tornando-os menos dolorosos. Lincoln hesitou. Em algumas situações, cabecear era bastante útil, principalmente quando não há espaço para controlar a bola no chão, e os companheiros de equipe fazem passes altos ou no ar. Tentar controlar e chutar com o pé daria aos defensores tempo para reagir e interceptar. Mas com sua altura, mesmo praticando cabeceios, ele conseguiria vencer duelos aéreos? Enquanto Lincoln estava perdido em pensamentos, o treinador Schaff gritou seu nome. Lin, aqueça-se e prepare-se para continuar. Ao ouvir isso, Lincoln imediatamente se levantou e foi se aquecer sem hesitar. Quando o time sofreu o primeiro gol, ele sentiu que a oportunidade de jogar estava chegando. Depois de sofrer o segundo gol, ele agora tinha 100% de certeza de que jogaria. Embora o resultado do amistoso não tenha sido crucial diante de um adversário não tão forte em casa. Se eles ainda perdessem a partida, especialmente estando na frente por uma margem tão grande e depois sendo anulados, quão ruim isso seria para a mentalidade do jogador. A escalação do Werder Bremen era muito jovem, e jogadores jovens são propensos a flutuações psicológicas.
Se eles não conseguirem se estabilizar e vencer esta partida rapidamente, essa derrota pode representar um grande problema nas próximas partidas. 5 minutos depois, Lincoln foi substituído. Uma vez em campo, ele não se apressou para atacar, mas observou primeiro. Os jogadores do Aberdeen não deram muita importância a ele, o jovem jogador desconhecido, e não o marcaram de perto como Cottbus fez antes. Isso tranquilizou Lincoln, com habilidades semelhantes às de Messi, se tivesse espaço suficiente, uma vez que começasse a se movimentar, além de faltas, ninguém conseguiria pará-lo. Os jogadores do Aberdeen não conheciam a força de Lincoln, mas os companheiros do Werder Bremen sabiam muito bem. Aos 76 minutos, após ganhar a posse de bola no seu próprio campo, o Werder Bremen rapidamente passou a bola algumas vezes entre o meio-campo e os defensores, e então rapidamente a enviou para Lincoln. Assim como ponta no primeiro tempo, Lincoln, após receber a bola, correu em direção ao campo adversário pela linha lateral. Os jogadores do Aberdeen pensaram que ele iria cruzar da linha de fundo, então apenas o seu próprio ponta foi defendê-lo. Outros jogadores estavam conscientes de cortar a linha de passe entre Lincoln e Füllkrug. Lincoln não teve permissão para passar a bola para o atacante. Além disso, por causa da excelente performance de De Bruyne no primeiro tempo, ele também se tornou alvo da atenção do adversário, e seu volante marcou De Bruyne de perto, não lhe dando chance de receber a bola. Vendo a posição defensiva do oponente, Lincoln ficou secretamente satisfeito ao ver as lacunas na defesa deles. Ele fez um movimento como se fosse acelerar em direção à linha de fundo, e o defensor que o marcava imediatamente acelerou para recuar em direção à linha de fundo ao ver isso. No entanto, quando ele deu um passo para trás, ficou surpreso ao descobrir que o oponente havia realmente cortado para dentro. O zagueiro do Aberdeen imediatamente tentou agarrar e puxar Lincoln para detê-lo, mas Lincoln era rápido demais e escapou facilmente do ataque do defensor. Ao ver Lincoln passar habilmente pelo ponta do Aberdeen, os técnicos do Werder Bremen não conseguiram evitar se levantar. Está chegando? O lateral do Aberdeen viu seu companheiro de equipe ser ultrapassado pelo adversário e imediatamente se moveu para bloquear Lincoln, não lhe dando chance de chutar. Nos últimos anos, tem sido comum que os pontas cortem para dentro e chutem. Rápidos, capazes de avançar, cortar para dentro e finalizar, esses pontas são muito requisitados no futebol atual. Jogadores como Messi do Barcelona, Ronaldo do Real Madrid e Robin Ribéry do Bayern de Munique têm seus valores de mercado muitas vezes atingindo milhões ou até dezenas de milhões de euros, e são de um tipo que o dinheiro não pode comprar. Por isso, há rumores de que Gareth Bale, um ponta do Tottenham Hotspur ligado ao Real Madrid, vale mais de 80 milhões de euros. É bem evidente o quão valioso é um bom ponta. No entanto, quando os pontas cortam para dentro, eles geralmente estão com o pé mais fraco. Então é fácil interceptar suas jogadas e atrapalhar seu ataque aproveitando o momento certo. O lateral do Aberdeen não acreditava que Lincoln, um jogador jovem, tivesse um controle de bola tão bom. Seu pé esquerdo definitivamente não era tão forte quanto o direito. Então, quando a bola chegou ao pé esquerdo de Lincoln, ele avançou. E então ele foi ignorado. O lateral ficou perplexo. Para onde foi o rapazinho na frente dele? Um jogador tão grande? Como ele desapareceu? Virando-me. Acontece que ele está na nossa área de grande penalidade. Espera, como a bola foi parar na nossa rede? Capítulo 28. O segundo close. Quando Lincoln avançou com a bola, muitos espectadores prenderam a respiração e se levantaram involuntariamente, parecendo querer ver mais claramente. E quando Lincoln passou pelo meio-campista, passou pelo zagueiro e então usou a parte externa do pé para fazer um gol no canto mais distante, mudando o placar para 3-2. Os fãs presentes no local explodiram. Aplausos irromperam nas arquibancadas, e alguns fãs mais próximos do campo até gritaram para Lincoln. Muito bem. Ótimo trabalho. Vá pegá-los. Marque mais um. Alguns fãs até tentaram pular a barreira, querendo correr para o campo para comemorar com Lincoln. Isso deixou os seguranças nas laterais do campo muito nervosos e eles rapidamente pararam aqueles fãs entusiasmados. Lincoln ficou surpreso com o entusiasmo dos fãs, hesitou por um momento, então acenou para eles para agradecer o apoio e saiu correndo rapidamente. Ele ouviu dizer que o entusiasmo dos fãs da Bundesliga era muito alto, especialmente dos fãs mais dedicados. Mas ele não esperava que fosse tão alto. Os locais de jogo do time da Bundesliga geralmente têm barreiras altas ao redor deles para impedir que os fãs entrem em campo. Mas agora parece que mesmo com as barreiras não é muito seguro. Lincoln não esperava ter tanta popularidade entre os fãs, afinal, ele ainda não havia representado o time em uma partida formal. Ele só havia jogado em uma partida amistosa. Ele não sabia que dos mais de 30 mil espectadores presentes hoje, quase 10 mil foram ao estádio para assistir a esta partida amistosa porque tinham visto seu gol incrível no jogo anterior pela internet. Com o rápido desenvolvimento das mídias sociais de hoje, tornar-se famoso com o objetivo se tornou muito mais fácil do que antes. Depois que Lincoln marcou, a comissão técnica do time da casa finalmente deu um suspiro de alívio. Parece que Lincoln não é o tipo de jogador que brilha na panela. Suas habilidades de avanço e drible ainda são afiadas. Podemos parar de nos preocupar agora. O técnico assistente Rolf estava muito preocupado que o desempenho brilhante de Lincoln na partida anterior pudesse ter sido apenas um fenômeno passageiro, e ele estava com medo de que ele pudesse voltar à sua forma original na próxima partida. Se tal situação inesperada ocorresse, isso teria um impacto significativo nos planos táticos da nova temporada que eles já haviam formulado. Times como o Werder Bremen geralmente contam com jogadores medianos para jogar futebol. É difícil manter os melhores jogadores. Geralmente é assim que surge um bom talento, ele é imediatamente contratado por clubes de elite. Assim como seus ex-jogadores Klose e Ozil, eles foram contratados por grandes clubes como Bayern de Munique e Real Madrid assim que se tornaram populares.
Eles sabiam que não conseguiriam manter talentos como Lin Quan e De Bruyne, então não tinham ilusões sobre adquirir esses dois jogadores. Eles queriam simplesmente contar com esses jovens talentos para melhorar o desempenho do time e cumprir a missão do clube de evitar o rebaixamento. Mas se o desempenho desses dois jogadores caísse significativamente durante os jogos reais, para o Werder Bremen, que conta com eles como núcleo tático da equipe, seria um golpe de misericórdia. À medida que o jogo avançava após a entrada de Lin Quan, os problemas defensivos do Werder Bremen não foram resolvidos. Mas seu poder de fogo ofensivo foi totalmente ativado. A habilidade de drible de Lin Quan, a habilidade de passe de Füllkrug, a habilidade de passe de Bruyne e a excelente corrida do outro veterano meia esquerdo do time, Aaron Hunt, conectaram o sistema de ataque do Werder Bremen na quadra de ataque, fazendo o gol do Aberdeen parecer ameaçado. A enorme pressão defensiva sobre a linha de defesa fez com que o Aberdeen tivesse que reduzir o número de jogadores envolvidos no ataque. Após perceber a ameaça do centroavante adversário, Schaff então colocou em campo o veterano Pledil. Pledil tem 194 centímetros de altura e tem grande vantagem em lidar com bolas altas. Além disso, ele é forte e pesa 94 kg, com capacidade de confronto físico extremamente forte. Depois que entrou, ele venceu várias vezes seguidas o centroavante adversário. Então os ataques de Aberdeen foram completamente abafados em ambos os lados. Nos acréscimos, depois que Lincoln avançou, o Füllkrug estava em excelente posição. Após receber a bola, ele poderia ter chutado diretamente, mas hesitou por um momento. Os defensores adversários se aproximaram dele rapidamente, quase tirando a bola dele. Felizmente, ele conseguiu passar a bola, mas Lincoln estava cercado por dois jogadores da defesa quando a recebeu e não teve a oportunidade de se virar e chutar. Então ele fingiu receber a bola, mudou de posição prematuramente, atraiu os jogadores defensores para o lado e então passou a bola para Aaron Hunt, que havia se aproximado da defesa. Embora Lincoln não tenha dado assistência direta para o gol, suas ações foram ainda mais ameaçadoras do que um passe, porque ele tirou os jogadores da defesa e atrapalhou o julgamento deles. Lincoln naturalmente não recusaria a oportunidade de fortalecer a amizade com seus companheiros de equipe, então ele chamou De Bruyne para comemorarem juntos. Após a comemoração, ele caminhou especificamente até o lado de Füllkrug, deu um tapinha em seu ombro e disse a ele: "Se você tiver uma chance, atire. Se você não tiver uma chance, passe, seja atirando ou passando, não hesite." Füllkrug corou um pouco e respondeu um tanto envergonhado: "Obrigado, Lin, agora sei o que fazer." Na verdade, ele sabia que seu desempenho anterior foi muito hesitante e perdeu a melhor oportunidade. Embora ele sempre quisesse ser um jogador coadjuvante e evitar os holofotes. Mas como é o único atacante do time, se ele não aproveitar essas boas oportunidades de chute, não representa nenhuma ameaça aos adversários. Quando os adversários percebem isso, eles podem ignorá-lo na defesa e se concentrar em seus companheiros de equipe. Nesse caso, se seus companheiros estiverem marcados e ele não chutar, o ataque do time será bloqueado. Então, mesmo que ele não queira chamar atenção, quando for crucial, ele deve arriscar. Os torcedores do Werder Bremen chamam Füllkrug de segundo close, esperando que ele possa alcançar o mesmo sucesso que seu antecessor. Mas olhando para suas conquistas futuras, ele ainda está longe desse objetivo. Embora Klose possa não parecer excepcional em termos de habilidades em comparação com aqueles jogadores superstars chamativos, mas suas habilidades técnicas são muito abrangentes, sendo proficiente em cabeceios, chutes e uma variedade de habilidades. Além disso, seu instinto na frente do gol e movimento sem a bola são de primeira qualidade. Quando você passa a bola para ele, ele sempre consegue chutá-la para o gol de uma forma muito razoável, como se fosse fácil para ele. E isso, por si só, é uma espécie de força. No entanto, esse jogador discretamente eficaz, tanto no estilo de jogo quanto no comportamento, não atrai tanta atenção quanto aqueles jogadores famosos e chamativos, o que leva muitos a subestimar suas habilidades. Se Füllkrug realmente quer fazer de Klose seu objetivo, então ele precisa pelo menos redobrar seus esforços. Talvez a orientação de Lincoln tenha tido efeito, porque depois que o jogo reiniciou, Füllkrug finalmente parou de hesitar. No último minuto dos acréscimos, Lincoln foi derrubado por um jogador da defesa fora da área. De Bruyne cobrou a falta, a posição do chute estava dentro do seu alcance, então ele optou por chutar direto. A qualidade desse chute foi muito alta, velocidade da bola rápida, ângulo complicado, o goleiro pulou alto, mas não conseguiu tocar na bola. De Bruyne viu a bola passar pelas mãos estendidas do goleiro e estava pronto para comemorar o que pensou que seria seu primeiro hat-trick. Mas devido à busca pelo ângulo perfeito, a bola bateu no travessão e quicou para trás. De Bruyne, decepcionado, segurou a cabeça, pensando que poderia ter marcado se tivesse se concentrado menos no ângulo. Depois que a bola quicou, houve caos na área do Aberdeen. Vários jogadores tentaram ganhar a bola no ar, mas a bola acabou sendo rebatida para fora da área, caindo nos pés do Füllkrug. Füllkrug hesitou por um momento, parecendo despreparado. Ele viu os jogadores defensores correndo em sua direção, querendo inconscientemente passar a bola, mas então se lembrou das palavras de Lincoln. Naquele momento, a posição dos companheiros não era favorável, a área estava lotada e a probabilidade de um passe bloqueado era alta. Pelo contrário, sua posição era melhor. Então, sem nenhum ajuste, ele chutou a bola diretamente. Foi um chute rasteiro, bloqueado da visão do goleiro pelos corpos dos outros jogadores. Ele não viu a bola imediatamente. Quando percebeu o movimento do chute adversário, já era tarde para defendê-lo. A bola voou rasteira para dentro da rede.
Capítulo 29. O mercado de transferências louco. Depois de vencer o amistoso contra o Aberdeen, o Werder Bremen tinha apenas mais uma partida nos amistosos de pré-temporada de julho. O técnico Sachá ficou muito satisfeito com a cooperação ofensiva da equipe nos dois jogos. Com a adição de Coan e de Bruyne, o poder de fogo do time na quadra de ataque nesta temporada foi melhor do que na temporada passada. No entanto, os problemas defensivos do time persistiram, então ele começou a procurar os defensores que queria no mercado de transferências. Ele primeiro ofereceu 1,5 milhão de euros pelo zagueiro Teodor Selassie, de 26 anos, do Liberec. O Liberec foi o campeão da Primeira Liga Tcheca na temporada passada e estará na Liga dos Campeões da UEFA na próxima temporada. Portanto, eles estavam relutantes em vender seus jogadores a um preço baixo neste momento. Em resposta à oferta do Werder Bremen, eles recusaram diretamente, afirmando que Selassie não estava à venda. No entanto, devido ao nível e a tensão mais baixos da Liga Tcheca, era difícil para eles manterem jogadores que eram convidados pelas 5 principais ligas. Contanto que a outra parte fizesse uma oferta convincente, eles eventualmente concordariam com a transferência do jogador. Sachá foi muito claro sobre isso, já que as ligas da Europa Oriental, como República Tcheca, Eslováquia, Hungria e Polônia, incluindo até mesmo a Ucrânia, eram um viveiro para a Bundesliga. Para eles comprarem jogadores desses lugares, só seria impossível se grandes clubes das 5 principais ligas estivessem interessados nos jogadores ao mesmo tempo. Então, com base na oferta de 1,5 milhão de euros, ele adicionou mais 300 mil euros e fez uma nova oferta de 1,8 milhão de euros. Esta oferta animou o Liberec, pois Selassie não era um jogador principal indispensável na visão deles. Se eles pudessem obter 1,8 milhões de euros do Werder Bremen, eles poderiam comprar alguns jovens talentos no mercado de transferências. Contanto que pudessem desenvolver uma estrela desses jovens talentos, eles lucrariam. Então eles aceitaram a oferta do Werder Bremen e concluíram a transferência. Selassie podia jogar tanto como lateral quanto como ala, o que o tornava um jogador versátil. No entanto, a posição defensiva do time ainda precisava de reforços, então eles precisavam continuar comprando jogadores. Antes de fazer novas contratações, eles primeiro precisavam garantir a transferência definitiva de Sokratis Papastatopoulos, um importante zagueiro que foi emprestado pelo Genoa na temporada passada. Sokratis, um grego de 24 anos, estava no auge e seu valor havia subido para 8 milhões de euros há 2 anos. No entanto, após ingressar no Milan na temporada 9 de outubro, devido à intensa competição dentro da equipe, ele não teve tempo de jogo suficiente e seu valor despencou para 2 milhões de euros. O Werder Bremen o havia emprestado na temporada passada e depois de uma temporada, seu desempenho conquistou a aprovação tanto dos fãs quanto do clube. Sachá o via como um jogador muito talentoso e promissor, então quis adquiri-lo com uma oferta de 2 milhões de euros. O Genoa não planejava convocar Papastatopoulos, mas não queria vendê-lo por um preço tão baixo, especialmente depois de seu desempenho impressionante na Bundesliga na temporada passada. A oferta de 2 milhões de euros não foi suficiente para persuadi-los. Então eles rejeitaram a oferta do Werder Bremen e indicaram que precisavam de pelo menos 5 milhões de euros para liberar o jogador grego. Esse preço excedeu em muito o limite inferior do Werder Bremen. Sachá relutantemente aumentou o lance para 3,5 milhões de euros e disse ao Genoa que esse era o limite inferior do Werder Bremen e que eles não o comprariam se o preço subisse ainda mais. Ao ouvir essa oferta, Genoa imediatamente concordou com o acordo, deixando Sachá frustrado com a forma como ele havia sido enganado. No entanto, ele sabia que havia conseguido um ótimo acordo. Por 3,5 milhões de euros, ele havia comprado um zagueiro central essencial que poderia servir o time por pelo menos 7 ou 8 temporadas. Foi um negócio muito lucrativo. Além disso, dado o desempenho de Papastatopoulos no campo da Bundesliga na temporada passada, se ele continuasse seu excelente desempenho nesta temporada, era altamente provável que ele atraísse alguns clubes de ponta. Se o time quisesse vendê-lo, eles não teriam dificuldade alguma e até teriam um grande lucro. Então ele rapidamente finalizou o acordo para garantir Papastatopoulos. Após comprar 2 defensores, o orçamento do Werder Bremen estava quase esgotado. Consequentemente, eles tiveram que contratar o zagueiro central do Düsseldorf, Lukimia, em uma transferência gratuita, pois não tinham fundos restantes para transferências. Embora Lukimia fosse um agente livre, suas habilidades não eram fracas. Ele tinha sido o esteio na tentativa do Düsseldorf de entrar na defesa da Bundesliga na temporada passada e inicialmente pretendia se transferir para o Köln na Bundesliga. No entanto, após o rebaixamento inesperado do Colônia na temporada passada, essa transferência não deu certo. Ele não queria jogar em uma liga de nível inferior, então, quando recebeu a oferta do Werder Bremen, ele naturalmente aceitou sem hesitar. Depois de contratar 3 zagueiros e promover um jovem jogador do time, o econômico Werder Bremen concluiu suas transferências para esta temporada. Neste verão, o Werder Bremen arrecadou 11,25 milhões de euros com vendas de jogadores e gastou 6,25 milhões de euros em compras e empréstimos de jogadores. Isso resultou em um lucro líquido de 5 milhões de euros, um ganho pequeno, mas lucrativo. Em contraste com a abordagem frugal do Werder Bremen, o mercado de transferências do futebol europeu viu gastos extravagantes por parte de clubes ricos este ano. O clube russo da Premier League, Zenit St. Petersburg, garantiu a transferência do atacante do Porto, Hulk, por 50 milhões de euros, demonstrando o formidável poder financeiro dos oligarcas russos.
Além disso, o Paris Saint-Germain estabeleceu a segunda maior taxa de transferência da história, pagando 42 milhões de euros ao Milan para adquirir seu principal zagueiro Thiago Silva, revelando a assertividade dos magnatas do Oriente Médio. Para não ficar para trás, o Bayern de Munique, a potência da Bundesliga, comprou o principal zagueiro do Athletic Bilbao, Javi Martínez, por 40 milhões de euros, quebrando o recorde de taxas de transferência da Bundesliga e atingindo um novo recorde de 40 milhões de euros. O clube de Martínez, o Athletic Bilbao, estava relutante em liberá-lo, então o Bayern teve que pagar uma cláusula de rescisão para adquiri-lo. Esta transferência completou a última peça do quebra-cabeça do campeonato do Bayern. A extravagância dos ricos aparentemente despertou a paixão por compras de jogadores nos principais clubes do mundo, levando-os a fazer suas próprias jogadas. O Chelsea contratou Eden Hazard do Lille por 32 milhões de libras. O Real Madrid contratou Luka Modric do Tottenham Hotspur por 30 milhões de libras. O capitão do Arsenal, Robin van Persie, foi transferido para o Manchester United por 24 milhões de libras. Em meio a uma enxurrada de notícias sobre transferências, inicialmente nenhuma delas estava relacionada a Lincoln e seus companheiros. Porém, em Barcelona, o mundo deportivo divulgou uma pequena novidade. Um clube da primeira divisão escocesa fez uma oferta de 5 milhões de euros para trazer Lincoln do time juvenil do Barcelona para a primeira divisão escocesa. Devido ao pequeno tamanho deste relatório e à falta de acompanhamento, ele foi rapidamente esquecido pelas pessoas. Lincoln não tinha a mínima ideia desse acontecimento. Porém, em Barcelona, alguém achou difícil ficar parado. Droga, o que esse garoto fez? Porque já existe uma oferta antes mesmo da Bundesliga começar. Capítulo 30. Penalidade de Panenka e o convite da Federação Alemã de Futebol. No dia 29 de julho, o Werder Bremen viajou para enfrentar seu último adversário da pré-temporada do mês, o Paderborn, da segunda divisão alemã. Nesta partida, o técnico Schaff não fez nenhuma alteração na escalação de ataque, mas se concentrou em ajustar a defesa. O Paderborn terminou em quinto na Bundesliga 2 na temporada passada, não muito longe da zona de promoção. O presidente do clube era ambicioso e sonhava em ser promovido para uma liga superior. Para realizar esse sonho, eles fizeram reforços significativos nesta temporada, trazendo muitos jogadores fortes. No geral, eles foram mais fortes que o adversário anterior da pré-temporada, o Cottbus, em termos de força total. Tanto o Werder Bremen quanto o Paderborn foram fortes no ataque, mas fracos na defesa, resultando em uma partida intensa. Aos 13 minutos do primeiro tempo, o Paderborn, jogando em casa, marcou primeiro. Apenas 5 minutos depois, o Werder Bremen contra-atacou e empatou. Aos 28 minutos, o Werder Bremen marcou de bola parada no ataque, fazendo 2-1. Nos acréscimos do primeiro tempo, o Werder Bremen teve uma grande chance, mas o chute de De Bruyne acertou a trave e saiu. Após o intervalo, ambas as equipes retomaram o jogo. Aos 53 minutos, o substituto Lin driblou a área adversária, sofreu falta e o árbitro marcou pênalti. Como capitão do time Fritz, o cobrador regular de pênaltis, estava descansando, Schaff permitiu que Lin cobrasse o pênalti ele mesmo. Cobrar um pênalti testa a força mental de um jogador, e Schaff queria observar a capacidade de Lin de lidar com a pressão. Com 8 anos de experiência profissional como Messi, Lin estava acostumado a cobrar pênaltis. Ele ficou na marca do pênalti, observou a posição do goleiro e começou a correr. Ao se aproximar da bola, ele mudou repentinamente o ritmo para enganar o goleiro, e quando o goleiro se moveu para defender a bola instintivamente, ele chutou a bola. Ao ver Lin usando a Panenka para cobrar o pênalti, Schaff não conseguiu evitar se levantar. Esse garoto é tão ousado, ousa cobrar um pênalti desses. A bola foi alta, não muito rápida com um arco alto. Passando por cima da cabeça do goleiro que quase a alcançou, a bola voou firme para dentro do gol. Lin marcou um pênalti de colher, mudando o placar para 3-1. A força mental desse garoto é incrível, não é boa demais? A maioria dos jogadores deve cobrar o pênalti com segurança, mas ele usou uma Panenka. Ao ver o gol, Schaff deu um suspiro de alívio. Depois de se sentar novamente, ele não pôde deixar de comentar com os colegas ao lado. Sim, eu digo, é possível que uma penalidade de Panenka seja o método mais seguro na mente desse garoto? As palavras genebas deixaram todos sem palavras. Nos minutos seguintes, nenhum dos lados conseguiu mudar o placar novamente. O placar final permaneceu em 3-1, dando ao Werder Bremen 3 vitórias na pré-temporada. Em todos os 3 jogos, Lin conquistou 3 pontos valiosos para o time. Foi uma pena que não houvesse mais partidas de aquecimento antes do final da segunda fase do treinamento. Isso significava que não haveria partidas para jogar no próximo semestre, o que o deixou um pouco decepcionado. Os dias de aquisição de grandes talentos ainda estavam longe. Enquanto Lin se preocupava com a falta de jogos na sede da Federação Alemã de Futebol, as autoridades discutiam os horários de convites para a Copa Alemã Telecom com o patrocinador T-Home. Fundada em 2009, a Telecom Cup era anteriormente conhecida como Copa da Liga Alemã. Esta competição foi patrocinada pela renomada empresa de telecomunicações T-Home e realizada anualmente. 4 equipes participaram, com os campeões e vice-campeões da Bundesliga da temporada anterior sendo automaticamente convidados. Além disso, um time do meio da tabela e um time de rebaixamento foram convidados. Devido ao número limitado de equipes participantes, as regras da competição eram simples. As equipes foram sorteadas aleatoriamente para jogar 2 semifinais, com os vencedores avançando para a final e os perdedores disputando o terceiro e o quarto lugar. Como resultado, o prêmio em dinheiro não foi alto, com apenas 300 mil euros para os campeões. No entanto, essa competição de alto nível antes da temporada ajudou as equipes a avaliar o sucesso de suas transferências, tornando-se um evento atraente para as equipes convidadas.
Para garantir que a preparação da equipe não fosse interrompida, as partidas da Telecom Cup foram curtas, com todos os 4 jogos programados para serem disputados em 2 dias. Além disso, havia restrições de tempo em cada partida, com cada tempo durando apenas 30 minutos. Se terminasse empatado após 60 minutos, uma disputa de pênaltis determinaria diretamente o vencedor. Esse formato único muitas vezes levou a resultados surpreendentes na Telecom Cup. Até mesmo potências como Bayern de Munique enfrentaram surpresas com frequência, pois ainda não haviam vencido a Copa desde sua criação. Nesta temporada, a Copa Telecom da Alemanha já convidou os 3 melhores times, o campeão da Bundesliga da temporada passada, o Borussia Dortmund, e o vice-campeão, o Bayern de Munique. O time selecionado da zona de rebaixamento na temporada passada, escapando por pouco do rebaixamento por apenas 1 ponto, foi o Hamburgo. Os 3 times escolhidos são boas opções, mas a questão é, qual time do meio da tabela selecionar? A Federação Alemã de Futebol e o patrocinador não chegaram a um acordo sobre esse assunto. De acordo com a Federação Alemã de Futebol, dos 18 times da Bundesliga, o time do meio da tabela deve ser o 9º ou 10º colocado. As 2 equipes nessas posições são o Werder Bremen, em 9º lugar, e o Nuremberg, em 10º lugar. No entanto, o patrocinador não favoreceu esses times devido ao tamanho da cidade, não sendo vantajoso para a publicidade. Eles queriam escolher Stuttgart da cidade grande. Stuttgart é a 6ª maior cidade da Alemanha, com maior população e maior valor comercial. Sediar as partidas da Telecom Cup lá aumentaria o impacto publicitário do patrocinador. Como ambos os lados não conseguiram resolver a disputa, a Federação Alemã de Futebol insistiu em manter as regras. O futebol na Alemanha é um esporte popular com imenso valor comercial, por isso sempre há patrocinadores disponíveis. A colaboração com a T-Home se deve ao fato de ser uma empresa local e ter uma parceria agradável no passado. Se eles se tornassem muito arrogantes e interferissem no trabalho da Associação Alemã de Futebol, a Associação Alemã de Futebol não se importaria em trocar de patrocinador, como a Volkswagen como alternativa. Ao ouvir isso, a T-Home concordou rapidamente, demonstrando respeito pela decisão da Associação de Futebol. Percebendo o acordo, a Associação Alemã de Futebol chegou a um acordo e selecionou Bremen, um pouco maior que Nuremberg, em vez de Werder Bremen e Nuremberg. Logo, o convite da Federação Alemã de Futebol foi apresentado ao treinador principal do clube, Schaaf. Ao ver este convite, Schaaf ficou um pouco hesitante. Ele deveria aceitar ou não? Aceitar o convite pode lhe dar a oportunidade de ganhar um prêmio de 300 mil euros e uma parte das vendas de ingressos. No entanto, isso atrapalharia o plano de treinamento da equipe. Além disso, jogar 2 partidas em 2 dias seria um teste para os jogadores. Embora jogadores experientes possam se sair bem, seria um desafio significativo para jogadores mais jovens, especialmente aqueles que nunca jogaram na Bundesliga antes. Além disso, eles podem enfrentar times poderosos como Bayern de Munique e Borussia Dortmund. Se fossem derrotados por essas equipes, a confiança construída após 3 vitórias consecutivas seria abalada. Portanto, em vez de tomar a decisão sozinho, Schaaf reuniu a comissão técnica e também consultou os 2 jovens jogadores de destaque, Lin e De Bruyne, para saber suas opiniões. Ao saber que ainda havia mais jogos pela frente, contra os campeões e vice-campeões da Bundesliga, Lin ficou animado. Esta foi uma partida que valeu 2 pontos. Então, eles devem ir. Capítulo 31. O convite do Bayern de Munique. Na Alemanha, no estado da Baviera, existe o clube de futebol Bayern de Munique. Ser convidado para participar da Copa Telecom da Alemanha é visto como uma questão menor para o Bayern de Munique. Eles não estão muito preocupados com isso, pois seu foco está mais no desempenho do time na próxima temporada do que nas partidas da Telecom Cup. Nas últimas temporadas, o desempenho deste gigante alemão tem sido bastante ruim, já que está há 2 anos sem título. Na temporada passada, eles foram derrotados pelo seu concorrente direto, o Borussia Dortmund, nas partidas da Liga, e depois sofreram uma derrota por 2-5 na final da Copa da Alemanha, sendo completamente dominados pelo Borussia Dortmund. Para o Bayern de Munique, isso é realmente uma grande vergonha. Se a decepção na Liga puder ser compensada com um troféu de campeonato na Liga dos Campeões, isso seria aceitável. Infelizmente, o time também não teve sucesso na Liga dos Campeões. Eles foram eliminados nas oitavas de final na temporada de 2010 a 2011 e depois perderam na final na temporada de 2011 a 2012. O Bayern de Munique sentiu vontade de escrever uma grande palavra, trágica no chão. Felizmente, sob a orientação do antigo treinador Ajax, o desempenho da equipe melhorou constantemente. Chegar à final da Liga dos Campeões na temporada passada já foi um bom sinal e com mais tempo, acredita-se que ele levará o Bayern de volta ao topo. Entretanto, nessa situação, Ajax inesperadamente considerou a aposentadoria, pegando o Bayern desprevenido. A importância de um bom treinador é bem compreendida pelo Bayern de Munique. Anteriormente, quando trouxeram o famoso técnico Van Gaal, o time teve o pior começo de sua história, sofrendo derrotas no campeonato, nas partidas da Copa e na Liga dos Campeões. O clube furioso nem esperou a temporada terminar para demiti-lo e recontratar o antigo técnico Ajax. Acontece que o antigo treinador era de fato mais adequado para o Bayern. Depois que Ajax assumiu o comando, o time não apenas interrompeu o declínio como também chegou à final da Liga dos Campeões. Se a sorte tivesse sido um pouco melhor, eles teriam conquistado o troféu da Liga dos Campeões no ano passado, não fosse a derrota nos pênaltis para o Chelsea. Nesta temporada, os jovens jogadores do Bayern se desenvolveram ainda mais, e as táticas da equipe se tornaram mais maduras. Eles estão mirando os títulos da Liga e da Champions League nesta temporada. Se eles puderem ganhar esses 2 troféus importantes, isso simbolizaria o retorno do Bayern ao nível mais alto da Europa. No entanto, quando estavam cheios de ambição e planejando reconstruir a dinastia do Bayern, Ajax inesperadamente decidiu se aposentar.
Esta decisão deixou todos no Bayern confusos. Ajax, nascido em 1945, tem hoje 67 anos e sua idade está realmente chegando lá. No entanto, Sir Alex Ferguson, o técnico do Manchester United, que é 4 anos mais velho, ainda não se aposentou. Um grande técnico ainda pode permanecer ativo por mais alguns anos, certo? Diante da persuasão do presidente do clube, Rummenigge, Ajax balançou a cabeça. Presidente Rummenigge, aprecio seus esforços para me convencer e seu forte apoio ao longo dos anos. No entanto, eu já tomei minha decisão. Você sabe que eu não sou alguém que gosta de viver sob os holofotes. Aos 68 anos, sinto que é um pouco demais para mim. Continuar a liderar o time para jogar, temo que meus velhos ossos não vão aguentar. Além disso, quero me aposentar e voltar para casa para aproveitar a jardinagem enquanto ainda posso me movimentar. Então, por favor, não tente me convencer mais. Eu prometo a vocês que vou completar esta temporada. Vou deixar o time somente após a última partida desta temporada. Durante esse período, você terá tempo suficiente para entrar em contato com outros excelentes treinadores, ouvir suas filosofias de treinamento e encontrar o candidato mais adequado para o Bayern. Claro que, se necessário, posso lhe fornecer algumas referências e conselhos. Ajax só queria informar o clube com antecedência para que eles pudessem se preparar adequadamente. Caso contrário, se ele anunciasse repentinamente sua aposentadoria no ano que vem e o clube não tivesse encontrado um sucessor adequado, o Bayern certamente estaria em apuros. Ao ouvir as palavras de Ajax, Rummenigge ficou muito decepcionado. Não é difícil encontrar um bom treinador? No mundo do futebol de hoje, os melhores treinadores já estão comprometidos, e contratá-los não é tão fácil. Embora o Bayern possa dominar a Bundesliga, ele não consegue igualar o poder financeiro dos clubes de primeira linha nas 5 principais ligas. Portanto, quando souberam dos planos de aposentadoria de Ajax, Rummenigge ficou extremamente preocupado. Ele até pensou em trazer de volta o lendário técnico Hitzfeld da seleção suíça, mas rapidamente descartou a ideia. O fraco desempenho da equipe anterior provou que os métodos de Hitzfeld estavam ultrapassados e não eram mais adequados para a equipe atual. Ele precisava encontrar um treinador com excelente capacidade de treinamento e uma compreensão única das últimas táticas do futebol, especialmente táticas de posse de bola. Presidente, parece que há alguém que se encaixa em nossos requisitos, e ele está disponível no momento não trabalhando. Por que não enviamos um convite e o conhecemos? O gerente do clube, o Leo Ennis, ao ouvir o pedido de Rummenigge, imediatamente pensou em alguém. Além disso, ele ouviu rumores de que essa pessoa havia visitado a Alemanha alguns meses atrás, possivelmente recebendo uma oferta para treinar um time da Bundesliga. Se esse fosse o caso, isso provaria que a pessoa possivelmente estaria aberta a treinar na Bundesliga. Além do Borussia Dortmund, o Bayern não tinha medo de ninguém na Bundesliga, e Klopp, do Dortmund, não iria embora tão cedo. Então, o clube que convidaria essa pessoa não seria o Borussia Dortmund. Contanto que não fosse o Borussia Dortmund, o Bayern estava confiante em arrebatá-lo. Quem? Perguntou Rummenigge curiosamente. O ex-técnico do Barcelona, Guardiola. Ele? Ao ouvir esse nome, os olhos de Rummenigge brilharam. No mundo do futebol de hoje, há muitos treinadores de ponta, mas as maiores estrelas são apenas duas, Guardiola e Mourinho. Ambos, em termos de força e popularidade, pertencem ao primeiro escalão do futebol, especialmente o primeiro. A criação do sistema de posse de bola por Guardiola tem sido uma febre no futebol nos últimos anos, tornando-se um modelo a ser seguido pelo mundo inteiro. Tê-lo como treinador do Bayern de Munique, trazendo o estilo do Barcelona para o Bayern, não elevaria o Bayern a novos patamares? Pensando nisso, Rummenigge não conseguiu conter sua excitação. Agora só restava uma última pergunta. Guardiola aceitará nosso convite? Ele estava um tanto inseguro. Afinal, se ele rejeitasse o Barcelona, ele aceitaria o convite do Bayern? A natureza competitiva da Bundesliga não estava no mesmo nível da La Liga, e o desenvolvimento comercial não era tão forte. Então a atração por treinadores de ponta nunca foi muito forte. Por que não tentar? Ouvi dizer que o filho adotivo dele está jogando na Bundesliga, e esse time é nosso adversário na Telecom Cup do mês que vem. Acho que podemos usar o pretexto de convidá-lo para assistir às partidas da Telecom Cup. Depois que ele vier, você, presidente, pode se encontrar pessoalmente com ele, mostrar a ele nossa sinceridade e ver se podemos alcançar um resultado mutuamente aceitável por meio da reunião. Os preparativos de Oenes foram evidentemente muito completos. Ele já havia pesquisado até mesmo o relacionamento de Lin e Guardiola, e sua atuação na Bundesliga. Ficou claro que a ideia de convidar Guardiola para treinar não foi uma decisão impulsiva, mas um esquema premeditado. Rummenigge olhou para Oenes por alguns segundos e depois disso, os dois se entreolharam e sorriram. Esse assunto será deixado para você resolver, não estrague tudo. Capítulo 32, Inimigos estreitos. Bayern é isso. Cidade de Santpedor, Catalunha. Guardiola estava discutindo com sua namorada, Serra, sobre onde tirar as fotos do casamento e qual lugar seria adequado para o casamento. Já fazia tempo que ele esperava isso, e ele queria compensar os anos de dívida com a namorada. O relacionamento deles durou mais de 15 anos e se eles não entrassem no salão do casamento juntos, seria um pouco injusto. Este lugar é bom, perto do mar, e também tem um castelo antigo. É perfeito para convidar a família e os amigos para o casamento e sem ser incomodado pela mídia. Sim, vamos com esse lugar. Mas quem você planeja convidar? Serra olhou para Guardiola com curiosidade. Ela sabia que ele tinha muitos amigos no futebol, mas não sabia se ele os convidaria.
Vamos manter isso discreto para não convidarmos muitas pessoas. Não quero que nosso casamento seja perturbado por muitas pessoas. Depois de alguma reflexão, Guardiola decidiu não enviar muitos convites, convidando apenas alguns de seus amigos mais próximos. Bem, depende de você, mas você deve informar Lin com antecedência. Estou preocupada que ele não consiga arranjar tempo para vir ao nosso casamento. Vou ligar para ele, então você não precisa se preocupar. Guardiola disse. Lin estava na Bundesliga há 2 meses, e ele não tinha conseguido prestar muita atenção ao que estava acontecendo lá devido à preparação ocupada para o casamento e as férias. Guardiola percebeu que precisava entrar em contato com Lin, caso contrário, Lin poderia pensar que ele o estava negligenciando. Pensando nisso, Guardiola pegou seu telefone, pronto para fazer uma ligação para Lin, mas naquele momento seu telefone tocou. Vendo que era um número desconhecido da Alemanha, ele atendeu a ligação. O Werder Bremen Clube entrou em um tenso estado de preparação desde que aceitou o convite da Federação Alemã de Futebol para a Copa Alemã Telekom. Os 4 times para a Copa foram finalizados, e além do Hamburgo, os outros 2 times eram mais fortes que o Werder Bremen. A diferença de força não era pequena, mas bastante significativa. O técnico Kofeld decidiu preparar uma defesa forte para jogar contra esses 2 times. No contra-ataque, o Werder Bremen teve que capitalizar as oportunidades limitadas. Caso contrário, eles provavelmente perderiam. Para aumentar a força de contra-ataque do time, o treinador Kofeld decidiu colocar Lin na escalação inicial devido à sua excepcional capacidade de pontuação. Uma decisão tão importante precisava ser discutida com o jogador, principalmente porque Lin era jovem e nunca havia jogado como titular antes. Lin, estou planejando colocá-lo na lista inicial para o próximo jogo. Você tem algum problema, especialmente em relação à sua condição física? O técnico Kofeld foi direto. Antes, ele pode ter se preocupado com a instabilidade e a falta de experiência de Lin, mas depois de observá-lo por vários dias, essas preocupações desapareceram. Agora, a única preocupação era com a aptidão física de Lin devido à sua idade. Aos 16, 17, os meninos estão em um estágio crucial de desenvolvimento físico, o segundo pico da adolescência. Seus corpos tendem a ser esbeltos e têm reservas físicas mais baixas em comparação aos adultos, o que torna difícil para eles jogar uma partida completa. Se fosse uma partida regular de 90 minutos, o técnico Kofeld não colocaria Lin facilmente na escalação inicial. Mas as partidas da Telekom Cup duravam apenas 60 minutos com intervalos no intervalo, o que não colocava muita pressão na preparação física dos jogadores. Se Lin estivesse confiante em sua forma física, o treinador Kofeld o deixaria jogar, mas se Lin não tivesse confiança, o treinador Kofeld cancelaria o plano e faria Lin jogar normalmente, entrando no segundo tempo. Ao ouvir as palavras do treinador, Lin pensou cuidadosamente. Ele jogava como um atacante, o jogo do time era focado em contra-ataques de defesa extrema, então ele não precisaria defender profundamente, mas precisaria se esforçar no ataque. Ao fazer isso, o teste de sua aptidão física não seria tão grande, ele deveria ser capaz de jogar o jogo inteiro sem problemas. Senão, ele poderia usar pontos de fidelidade para trocar por uma poção de resistência do sistema. Pensando nisso, Lin assentiu solenemente. Não se preocupe, treinador, deixe comigo. Na noite daquele dia, começou o sorteio das partidas da Telekom Cup. O Werder Bremen empatou com o Bayern de Munique, para a decepção dos jogadores. Teria sido muito melhor se tivéssemos empatado com o Hamburgo. Se tivéssemos o Hamburgo, teríamos uma boa chance de avançar para a próxima fase, mas agora, o Bayern de Munique teve um desempenho ruim nas últimas 2 temporadas na Bundesliga, mas a força do time era evidente. Eles superaram o Werder Bremen em termos de força de jogadores e profundidade de banco. Felizmente, está em uma competição de Copa, do tipo em que surpresas acontecem facilmente, então o Werder Bremen ainda tem uma chance. A probabilidade de pegar o Hamburgo é muito baixa, nós e o Hamburgo fomos trazidos originalmente como extras. A Telekom Cup gira em torno do Borussia Dortmund e do Bayern de Munique, então eles definitivamente não vão providenciar um confronto entre eles na primeira rodada. Caso contrário, a final não seria tão emocionante, e os patrocinadores não ficariam felizes. Certo, montar um time fraco para esses 2 na primeira rodada é uma jogada inteligente, deixando-os aquecer. Então, na final, esses 2 podem proporcionar aos fãs um confronto emocionante. Esse é o roteiro ideal. Kof, ok, concordo que o Hamburgo é o time mais fraco, mas discordo que nos chamem de fracos. Haha, não nos saímos muito melhor que o Hamburgo na temporada passada, então não é injusto nos chamar de fracos. Mas nesta temporada temos Lin e Kevin, não é a mesma coisa que na temporada passada. Ao ver os jogadores brincando, a comissão técnica deu um suspiro de alívio. Eles estavam preocupados que depois de conhecer seus oponentes, os jogadores seriam intimidados por seus oponentes fortes e, consequentemente, teriam um desempenho abaixo do esperado nas partidas. Agora, parecia que eles se preocupavam à toa. Nesta temporada, os jogadores do Werder Bremen tinham definido suas mentalidades positivamente. Eles entenderam que eram apenas um time lutando para evitar o rebaixamento. Então, quando eles encontraram times como Bayern Munique e Borussia Dortmund, eles não estavam sobrecarregados psicologicamente. Perder para esses times não era nada incomum. Pelo contrário, se eles conseguissem uma virada, eles ganhariam muito. Do lado do Bayern de Munique, os jogadores ficaram felizes com o resultado do sorteio da primeira rodada. Parece que nosso oponente da primeira rodada não é nem muito forte nem muito fraco, perfeito para um aquecimento. Espero que o Dortmund não seja eliminado pelo Hamburgo. Nesse caso, na final, podemos vingar as derrotas do ano passado com um confronto emocionante. Os jogadores estavam ansiosos para se vingar do Dortmund. Quanto ao Werder Bremen, quem se importava com um time tão lixo, afinal? Capítulo 33. Vocês são um bando de lixo. 5 de agosto de 2012, 19 horas.
A Allianz Arena estava bem iluminada, bandeiras tremulavam e cerca de 50 mil pessoas se reuniram no estádio, que tem capacidade para 75 mil pessoas. A maioria dos assentos estava ocupada por torcedores do Bayern com camisas vermelhas, com apenas cerca de 2 mil torcedores do Werder Bremen com camisas verdes no canto da arquibancada leste. O Bayern fica na Baviera, no sul da Alemanha, enquanto o Werder Bremen fica na região norte, então eles são bem distantes um do outro. Além disso, o Bayern vende menos ingressos para torcedores visitantes, então não havia muitos torcedores do Werder Bremen na partida. Antes do início da partida, os jogadores de ambas as equipes estavam se aquecendo no campo. Comparado à pouca atenção dada aos jogadores do Werder Bremen, jogadores do Bayern como Robin, Ribéry, Lan, Gomes, Schweinsteiger e outros receberam uma recepção entusiasmada assim que apareceram. Tanto estrelas famosas quanto jogadores jovens como Kroos, Thomas Müller e Alaba receberam aplausos dos fãs por suas habilidades extraordinárias. Sempre que um jogador do Bayern fazia uma jogada brilhante, a torcida imediatamente a aplaudia. Em contraste, os jogadores do Werder Bremen foram completamente ignorados pelos torcedores da casa. Eles nem se deram ao trabalho de vaiá-los, como se sentissem que os jogadores do Werder Bremen não valiam o esforço. No campo, Len estava praticando faltas com De Bruyne. Ao ver isso, ele esbarrou no ombro de Bruyne e perguntou, nervoso? De Bruyne olhou para ele confuso e perguntou, por que eu deveria ficar nervoso? Já joguei em Stamford Bridge e já vi cenas assim antes. Len não conseguiu evitar revirar os olhos. Como a atmosfera em Stamford Bridge poderia ser comparada à da Allianz Arena? Entretanto, ao ver que De Bruyne estava genuinamente calmo, Len deu um suspiro de alívio. A vitória ou não do jogo dependia não apenas da capacidade da defesa de resistir aos fortes ataques do Bayern, mas também do desempenho dos dois times. De Bruyne era o núcleo do ataque da equipe, seus passes determinavam diretamente a qualidade dos contra-ataques do Werder Bremen. Se ele estivesse muito nervoso ou em má forma, o time teria poucas chances de sucesso. 20 minutos depois, as sessões de aquecimento de ambas as equipes terminaram. Os jogadores retornaram aos vestiários, se preparando para os últimos preparativos pré-jogo. Quando o treinador Sacha viu que os jogadores estavam equipados e prontos, ele bateu palmas para reunir todos. Escute com calma. Que barulho é esse lá fora? Vou te dizer, são os fãs do Bayern cantando o hino do time. O nome do hino é Forever Number One. Você acha que os fãs do Bayern são arrogantes? Para sempre o número 1. Como um time pode estar no topo para sempre no mundo? Mas nas partidas da Bundesliga, droga, o Bayern sempre foi o primeiro sempre. Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach e até nós, Werder Bremen, já os desafiamos antes, mas foi tudo apenas um lampejo. Ninguém conseguiu tirá-los do trono. Eles ganharam 21 títulos da Bundesliga, 15 títulos da Copa da Alemanha e 4 títulos da Liga dos Campeões. E nós? Nosso último campeonato da Liga foi há 10 anos. Então, antes da partida, ninguém acredita em nós. Todos acham que já perdemos. Você também acha? Thomas Sachaf examinou os jogadores atentamente com os olhos. Ninguém ousou encará-lo. Aqueles que foram pegos por seus olhos quase inconscientemente abaixaram suas cabeças. Apenas Len olhou para ele atordoado, pensando, droga, o treinador tomou o remédio errado hoje? Como ele começou a xingar? Normalmente, ele é gentil e cortês, certo? Por estar tão surpreso, Len esqueceu momentaneamente de evitar o olhar do treinador. Vendo que Len não desviava o olhar, Sacha ficou atordoado por um momento. Depois mostrou uma expressão satisfeita. Esse garoto realmente tem coragem. A coragem de um novato. Ele continuou. Não acredite apenas em mim. Eu também acho isso. Essa declaração causou comoção, e os jogadores ficaram surpresos e olharam para o treinador, como se questionassem se tinham ouvido mal. Então você também estava inseguro, depois de gritar tão alto. Sua falta de confiança está aparecendo. É isso mesmo, também estou incerto, porque a força do Bayern de Munique é mais forte no papel, seus jogadores são todos estrelas. Seus valores são 10 vezes maiores que os seus, e eles ganham dezenas de vezes mais dinheiro que você. Eles são bajulados pelos fãs e pela mídia onde quer que vão, e possuem carros de luxo e mulheres bonitas. Comparados a eles, vocês são apenas um bando de perdedores, vocês não são nada. Os olhos dos jogadores ficaram irritados, sem saber se a comparação direta despertou sua fúria ou se o insulto do treinador os deixou furiosos. Você está louco? Quer mostrar a eles que não é fraco? Então vá lá e dê tudo de si. Derrube-os do trono e pise neles. Prove-se por suas ações. Não é quem tem mais glória ou troféus que vence. Não é sobre quem é mais rico ou recebe mais atenção. Não é assim que o futebol funciona. Se isso fosse verdade, o Real Madrid com Messi, Ronaldo e Beckham estaria dominando a Europa. O Werder Bremen vai esmagar qualquer adversário que nos menospreze. Se você não consegue fazer isso, então aceite seu lixo. Você não pode vencer contra eles. Diga-me, vocês são todos lixo? Não. Os jogadores gritaram unanimemente. Mais alto, não consigo ouvir você. Nós não somos lixo. Ótimo. Agora prove isso em campo. O capitão Fritz estendeu a mão, seguido pelos outros jogadores. Werder Bremen vai. Os jogadores do Werder Bremen deixaram o vestiário cheios de espírito. Eles entraram no túnel dos jogadores. Enquanto isso, os jogadores do Bayern de Munique já estavam reunidos no caminho, olhando curiosamente para os oponentes. Eles ficaram surpresos ao ver os jogadores do Werder tão entusiasmados. O que poderia deixá-los tão animados para enfrentar o Bayern? Certamente eles não achavam que poderiam vencer no Allianz?
Às 19h30, ambas as equipes, sob orientação do árbitro, entraram em campo. A primeira partida oficial de Lin Quan contra o Werder Bremen começou. Capítulo 34. Driblar 3 jogadores e quebrar o gol do Bayern, orgulho de Guardiola. Aqui é a CCTV, trazendo a vocês a semifinal da Supercopa da Alemanha de 2012, entre Bayern de Munique e Werder Bremen. Eu sou a comentarista Marci Tivan. Eu sou os Baker. De vermelho está o Bayern de Munique, o Bremen veste verde. A formação do Bayern é 4.231, com a seguinte escalação. Neuer 30. Boateng 28. Badstuber 17. Lahm 21. Rafinha 39. Kroos 36. Henry Kane 11. Shaqiri 25. Miller 10. Robin 33. Gomes. O Werder Bremen jogando 433 tem Mielix 13. Schmidt 15. Produl 22. Pazanen 23. Socrates 16. Junuzovic 8. Fritz 6. De Bruyne 11. Elia 10. Lin 7. Arnautovic. As escalações são jovens em ambos os lados. Destaca-se um jogador chinês na escalação do Werder. Os Baker acrescentou, sim, seu nome deveria ser Lin, emprestado ao Werder pelo time juvenil do Barcelona. Esta é sua primeira partida oficial pelo Werder. A comentarista Marci Tivan analisou as escalações. Este jogador é muito jovem, tem apenas 16 anos e 167 dias, o que provavelmente é o jogador mais jovem na história da DFL Supercup. As escolhas de escalação do técnico Sachaf parecem ousadas, e ele pode ter como objetivo treinar jogadores jovens nesta partida. Os Baker assentiu, de fato, para o Werder, enfrentar o Bayern na primeira partida não é o ideal. Eles claramente subestimaram o Werder, esperando que o Bayern saísse vitorioso. Quando o árbitro apitou, o jogo começou. O Bayern pegou a bola, atacando a metade do campo do Bremen. Como ambos os times conheciam as habilidades um do outro, não havia necessidade de sondagem. O ataque era a melhor estratégia. O técnico do Bayern, Aix, não havia escalado todos os seus titulares. Ribéry, T. Miller e Mandzukic que estavam no banco. No entanto, com a escalação dada, o Bayern parecia ágil o suficiente para vencer o Werder. Lin tinha se preparado mentalmente para o jogo, mas ainda se sentia sobrecarregado quando ele começou. O poder do Bayern está muito acima do de seus oponentes anteriores. Sua coordenação, velocidade de passe e habilidades individuais ofuscaram todos os times anteriores. O ritmo do jogo aumentou. Qualquer pequeno erro poderia resultar em um ataque fatal de seus oponentes aparentemente superiores. Minutos de jogo, o time do Bremen não havia tocado na bola. O técnico do Bremen, Sachaf, antecipou esse cenário e fez a formação mudar para 4-1-4-1 com apenas os aspectos defensivos antes do meio de campo. Para combater o Bayern, o Bremen agora tem 5 jogadores defensivos no meio campo, um protegendo por trás e 4 formando um losango, criando uma linha defensiva mais compacta, bloqueando as linhas de passe e apressando o jogador que conduz a bola. Embora a força do Bayern ainda fosse avassaladora, o Bremen sufocou um pouco o ataque. De repente, os jogadores do Bayern começaram a atacar pelas laterais, criando uma fraqueza na defesa do Bremen. Minutos depois, Kroos passou para Robin que, evitando os adversários, avançou em direção ao gol do Bremen. A velocidade de Robin forçou os defensores do Bremen a perseguições inúteis, aumentando a diferença. Se Junuzovic tivesse se movimentado antes para bloqueá-lo, o Bremen poderia ter tido uma chance de garantir a bola. Mas agora, Robin correu em direção ao gol do Bremen, cortando para dentro e prestes a chutar. De Bruyne bloqueou o chute, mas ele saiu para fora mesmo assim. A decepção dos fãs tomou conta do time do Bremen. Defesa. Rápido recuem, gritou o capitão do Bayern, Lahm, para seus companheiros de equipe enquanto eles iniciavam um rápido contra-ataque. Com apenas Boateng ao seu lado, eles não precisaram se comunicar. Lahm atacou enquanto Boateng cobria, preparado para explorar o pânico potencial do jovem jogador sob sua poderosa pressão. Os gritos de Lahm não eram apenas por reforços. Eles tinham como objetivo pressionar o jovem, lembrando de que se seu controle de bola diminuísse, os jogadores do Bayern o alcançariam, forçando-o a fazer jogadas precipitadas. Dada essa urgência, as intenções do oponente se tornariam aparentes. Lahm, sendo um defensor ágil, conseguia interceptar com confiança se o adversário fizesse algum movimento revelador. Qual é a sua jogada, garoto? Lin nem sequer olhou para Lahm, aparentemente imperturbável. Ele olhou para o gol, onde Neuer estava posicionado, fazendo um lob direto com pouca probabilidade de dar certo. Mesmo que Lin superasse Lahm, Boateng ficando logo atrás significava perder espaço e velocidade em seu avanço. Pensando nisso, Lin ajustou seu passo e fez uma finta para a direita. Sendo um ponta-direita foi uma mudança natural. Vendo isso, Lahm se moveu confiante para interceptar, acreditando que poderia tirar a bola do jovem. No entanto, a bola desapareceu diante de seus olhos. O quê? Um movimento em falso. Enquanto isso, Lin, tendo trocado para o pé esquerdo, contornou Boateng. Boateng, sem saber como seu companheiro de equipe foi derrotado, recebeu um passe inesperado. Instintivamente querendo chutar, ele viu Lin habilmente redirecionar a bola, alterando seu caminho. Aliviado por não ter tentado uma interceptação, Boateng reconheceu a incrível habilidade de Lin, reconhecendo que o jovem atacante era mais perigoso do que o esperado. O estádio se agitou quando o jovem jogador tocou a bola com destreza, criando uma ótima oportunidade. Aos 8 minutos, o Werder Bremen, em um rápido contra-ataque, marcou um gol através de Lin, mudando o placar para 1-0. A silenciosa Allianz Arena contrastou com a explosão de comemoração dos torcedores do time visitante. O presidente e o técnico do clube estavam recebendo seu convidado, o ex-técnico do Barça Guardiola, em um camarote de luxo na Allianz Arena, assistindo ao jogo e conversando.
Impressionado com a filosofia de treinamento de Guardiola, Rummenigge fez uma pergunta casual. Como você avalia a escalação atual do Bayern, Pep? Esperando uma resposta diplomática como seu estimado convidado, Guardiola elogiou diplomaticamente o Bayern, ampliando seus pontos fortes no ataque e na defesa. Exultante com os altos elogios de Guardiola, Rummenigge brincou sobre seu recente desempenho abaixo do esperado. Guardiola discordou humildemente, enfatizando que qualquer time passa por flutuações no desempenho e que a recente aparição do Bayern na final da Liga dos Campeões atestou sua qualidade. Hoeneß entrou na conversa, tentando conquistar Guardiola antes de finalmente lhe fazer uma oferta de treinador. A conversa então mudou para o filho de Guardiola jogando na Bundesliga. Notavelmente, Guardiola revelou que seu filho jogava pelo time adversário naquele momento. Espantado com a coincidência, Hoeneß questionou Guardiola sobre o resultado do jogo. Guardiola cautelosamente admitiu que teoricamente favoreceu o Bayern, mas enfatizou a natureza imprevisível do futebol. Assim que ele finalizou, o Werder Bremen lançou um contra-ataque, quando Lin driblou 2 jogadores e marcou, alterando o resultado. Guardiola sorriu gesticulando com orgulho. Veja, o futebol é imprevisível. Capítulo 35. Presidente do Bayern se muda e quer gastar dinheiro com jogadores. Vocês preferem uma opção em que, se atingirmos uma quantidade específica de Powerstones, vocês ganham mais capítulos? Vamos ver essa jogada. Kroos com a bola. Um lindo passe para Robin. Ótima jogada. Kroos, embora jovem, mostra uma visão excepcional, um verdadeiro líder. E claro, a corrida de Robin foi excepcional. Robin com a bola, passa pelos defensores, passa por outro, realmente fazendo jus ao seu nome, o holandês voador. Fritz vem para ajudar, Robin deveria passar. Ele chuta direto. O chute foi certeiro, mas o goleiro pegou. Poderia ter havido uma melhor tomada de decisão, um passe para Miller poderia ter sido mais eficaz. Baker acrescentou, se a bola tivesse ido para Miller, ele poderia ter feito um passe para Shaqiri fazer um chute limpo, uma chance melhor. A ação não acabou, aí vem o contra-ataque do Werder Bremen. De Bruyne, ele passa a bola para Lin. Lin começa o contra-ataque, sua velocidade é impressionante. Lan tenta interceptar, mas é ultrapassado. Boa sorte. Céus, Boateng foi enganado. A câmera da partida foi muito rápida e não conseguimos ver claramente. Vamos conferir o replay para ver como Boateng foi enganado. Neuer corre, consegue conter a bola, mas não consegue continuar, não há ângulos. Meu Deus, ele passou por cima de Neuer. Aí está. 1 hora. No primeiro tempo, aos 8 minutos, o camisa 10 Lin, do Werder Bremen, marca e lidera o jogo. Se você tivesse ligado à TV e visto esse placar, ficaria surpreso. O Bayern de Munique, jogando em casa, estava agora perdendo por 0-1 para o Werder Bremen. Foi a estreia do atacante de 16 anos no time principal que marcou. Marci Tivan estava muito animada. Ele já comentava futebol há algum tempo e há muito tempo não via um jogador jovem tão marcante. Baker acrescentou, este jovem jogador de ascendência chinesa nos trouxe uma grande surpresa. Suas habilidades de drible e avanço foram totalmente demonstradas naquele último ataque. Ele passou facilmente por Lan e Boateng, me lembrando do número 10 do Barcelona, o extraordinário atacante Lionel Messi. É isso mesmo, eu sinto mesmo. Marci Tivan continuou. Ele parece pertencer à mesma categoria de Messi. Não é alto, mas tem excelente habilidade técnica, ótimo controle de bola e dribles certeiros. Coincidentemente, ambos vieram do campo de treinamento juvenil de La Masia. Baker brincou. Acho que o presidente do Barcelona ficaria muito satisfeito. Só essa jogada poderia aumentar o valor de Lin em mais 10 milhões de euros. Com a idade de Lin e sua habilidade demonstrada, duvido que o Barcelona o deixará ir facilmente. Afinal, ele é apenas 9 anos mais novo que Messi. Quando Messi se aposentar, ele será o sucessor perfeito. Na sala do clube do Barcelona, Luiz Henrique jogou seu controle remoto com raiva. O gol de Lin deixou seu rosto muito desagradável. Pânico, preocupação, raiva e confusão encheram sua mente. Como os defensores do Bayern de Munique não conseguiram parar um novato de 16 anos, Luiz Henrique estava começando a se arrepender, ele não deveria ter assumido essa tarefa problemática para começar. Agora, o objetivo de Lin aumentou significativamente seu valor, atraindo mais compradores em potencial. Anteriormente, apenas um time havia feito uma oferta, mas agora pode haver uma enxurrada de ofertas. O problema era que seu contrato ainda não estava definido. Mesmo que ele quisesse vender e lucrar com isso, ele não poderia. Se seu contrato expirar e o clube ainda não tiver resolvido, deixando-o sair de graça, ele seria ocupado e criticado pelos fãs. Pensando assim, o humor de Luiz Henrique era muito desagradável. No camarote de luxo, Rummenigge e Hoeneß se entreolharam. O time estava agora atrás? Fazia apenas 8 minutos. Eles não viram claramente como o gol foi marcado, apenas viram o garoto de 16 anos correndo para comemorar. Depois do replay, eles entenderam o que aconteceu. Hoeneß ficou lívido, especialmente com a performance de Boateng. Como ele, um jogador-chave do Bayern de Munique, pôde ser enganado tão facilmente por um novato em sua estreia. Rummenigge não estava bravo, um gol atrás não era o fim, e o Bayern certamente empataria. Sorrindo para Guardiola, Rummenigge disse, parabéns, seu filho já é tão excepcional em uma idade tão jovem. Ele tem um futuro brilhante pela frente. Ouvir elogios ao filho fez Guardiola se sentir tão feliz como se tivesse provado mel. Ele havia se tornado imune a elogios para si mesmo há muito tempo, mas quando se tratava de seus filhos, ele pensava diferente. Pois todo pai deseja o sucesso de seus filhos. O presidente está sendo modesto demais. Ele ainda é jovem. Um único gol não representa muito. Guardiola é muito humilde. Dos meus muitos, na sua idade, sua atuação já o faz brilhar entre seus pares.
Rummenigge mudou de assunto, sorrindo, mas Guardiola está certo. O futuro dos jogadores jovens é incerto. Se eles não entrarem em um bom clube e encontrarem um grande mentor, seu talento pode ser desperdiçado. Guardiola franziu as sobrancelhas, percebendo o motivo oculto nas palavras de Rummenigge. O convite de Rummenigge para assistir ao jogo na Allianz Arena não foi apenas uma simples hospitalidade. Por favor, seja direto, senhor presidente. Guardiola não gostava de jogos de adivinhação e não era bom nisso. Ele preferia falar diretamente mesmo sobre tópicos desafiadores. Ao longo de sua carreira de treinador, ele não teve relacionamentos particularmente harmoniosos com seus jogadores, especialmente durante seus últimos anos no Bayern, onde uma derrota desastrosa para o Barça na Liga dos Campeões foi um resultado claro de um vestiário disfuncional. Respondendo à pergunta proativa de Rummenigge, Guardiola também não foi enigmático. Senhor Guardiola, gostaríamos de convidá-lo para treinar o Bayern de Munique. Se concordar, podemos discutir mais assuntos cooperativos. Para expressar nossa sinceridade, podemos comprar Lin do Barcelona, trazê-lo para a Allianz Arena, e você pode orientá-lo pessoalmente e ajudá-lo a crescer. O plano de Rummenigge estava bem traçado. Convidar Guardiola para treinar o Bayern era seu principal objetivo. Mas se eles também pudessem comprar Lin, seria um ótimo negócio para o Bayern. Ele havia perguntado por meio de Oenes. O contrato de Lin com o Barcelona era para o time juvenil, e a cláusula de rescisão não era alta, apenas 5 milhões de euros. Antes da partida, ele pode ter relutado em gastar 5 milhões em um garoto de 16 anos como um presente de boas-vindas. Mas agora, vendo a excelente performance de Lin no jogo, sua relutância havia desaparecido completamente. Se 5 milhões pudessem garantir uma jovem estrela com potencial ilimitado, seria um ótimo investimento para o Bayern. Se ele continuasse a ter um bom desempenho, o time poderia até considerá-lo para suceder Robben e Ribéry, mantendo a força tradicional do Bayern nos flancos. Capítulo 36. Quebrando 2 recordes, Neuer sofre como pano de fundo. O gol de Lin aumentou muito o moral do Werder Bremen. Depois do gol, quase todos os jogadores, incluindo o goleiro Melitz, correram para comemorar com ele. Muito bem, Lin. É assim que você os enfrenta. Os jogadores o abraçaram, acariciaram sua cabeça ou deram tapinhas em suas costas de várias maneiras para parabenizá-lo e encorajá-lo. O capitão Fritz deu um abraço em Lin, deu um tapinha forte em suas costas e disse: continue assim, pretendo derrubar mais alguns depois. De Bruyne entrou na conversa: vou passar para você. Só encontre a abertura. O goleiro Melitz disse: que tal eu chutar para longe de trás, assim podemos evitar o meio-campo deles. Lin apontou para sua altura, dizendo: Sebastian, eu aprecio o gesto, mas se você chutar longe para mim, eu posso não alcançar a bola. Ganhar cabeceios na minha altura é bem desafiador. Os companheiros de equipe riram ao ver a diferença de altura entre Lin e o goleiro Melitz. Pode ser complicado. Que tal deixar Arnautovic passar para você? Lin olhou instintivamente para o alto Arnautovic parado ali perto. Com 192 centímetros com excelente capacidade de cabeceio, ele era uma ótima opção para duelos aéreos. No entanto, o principal atacante do time concordaria em desempenhar um papel de apoio para Lin? Sem problemas, deixe comigo. Para surpresa de todos, Arnautovic concordou rapidamente, sem pensar 2 vezes. O austríaco parecia durão, mas bastante complacente. Neuer estava com as mãos na cintura, olhando ressentido para Lin, cercado por seus companheiros de equipe. O gol de estreia de Lin quebrou o recorde de titularidade mais jovem e o recorde de gol mais jovem, com Neuer desconfortavelmente fazendo parte dessa história. Isso o deixou bastante frustrado. Ele fez o melhor que pôde para impedir o gol, mas não conseguiu. A culpa não foi colocada em seus companheiros de equipe. Foi apenas um gol, não vale a pena culpar. Mantenha o foco, não subestime os oponentes só porque eles parecem fáceis. Neuer bateu palmas com firmeza e gritou para seus companheiros de equipe. Lan lançou-lhe um olhar de desculpas, trocando um olhar com Boateng. Ambos estavam determinados. Eles juraram pará-lo no restante do jogo e não lhe dar nenhuma oportunidade. Do lado do treinador, Sachav, ao ver a posse de bola de Lin, não conseguiu evitar se levantar, sentando-se novamente somente depois que Lin marcou, com um sorriso satisfeito. Esse garoto é um artista no grande palco, não demonstrando nervosismo nem mesmo nesses momentos. Parece que posso considerar dar a ele papéis mais táticos. Em contraste, a reação frenética dos outros treinadores ao gol de Lin foi caótica, com eles correndo para as laterais do campo e gritando freneticamente. Droga! Nossa, esse tiro também entrou? Nossos oponentes estão numa maré de sorte. No banco do Bayern, ao ver o gol adversário, os reservas e assistentes técnicos fizeram expressões de descrença, com dificuldade de aceitar o resultado. Aix, vendo o adversário marcar primeiro, apenas franziu levemente a testa. O número 10 do Werder Bremen o surpreendeu muito, exibindo uma mentalidade além de sua idade e experiência. Mesmo quando Lan armava armadilhas na defesa, ele as evitava todas. Ou ele demorou a reagir e perdeu as armadilhas de Lan, ou era um talento prodigioso que conseguia ignorar armadilhas defensivas. Ele preferiu a primeira opção, pois se a última fosse verdade, o Bayern poderia estar em apuros neste jogo. Durante o intervalo antes do reinício, Aix ligou para Kroos. Após o reinício, diga aos companheiros de equipe para aumentarem o ritmo do jogo e designe alguém para marcar o número 10. Converse com Lan para obter detalhes. Certifique-se de que ele não se sinta confortável ao receber a bola. Kroos assentiu pesadamente. Com Schweinsteiger ausente, o meio-campo era a responsabilidade de Kroos liderar, um teste significativo para o jovem meio-campista. O jogo recomeçou rapidamente.
Apesar do gol sofrido, o Bayern não foi afetado e continuou atacando o gol do Werder Bremen. Aos 11 minutos pela direita, Robin driblou um jogador do Werder Bremen, resultando em falta sobre Junuzovic, que recebeu cartão amarelo. 2 minutos depois, Robin retornou. Impactado pelo cartão amarelo, Junuzovic foi cauteloso na defesa e foi facilmente ultrapassado por Robin. Desta vez, Robin percebeu que o ataque não era somente sua responsabilidade. Após o avanço, ele imediatamente passou para o central Miller. Miller não parou a bola, enviando um passe inteligente para Shaqiri, que rapidamente chutou para fora, mas infelizmente saiu do alvo, deixando os torcedores do Bayern em polvorosa. Aos 16 minutos, após uma interceptação bem-sucedida na frente, o passe preciso de Miller penetrou na linha de defesa do Werder Bremen. O atacante do Bayern Gomes recebeu a bola dentro da área, girou em meio à pressão de 2 zagueiros, girou e chutou, acertando a trave e desviando para fora. O chute do Werder Bremen surpreendeu os torcedores. Embora a chance não tenha sido boa, a qualidade do chute foi extremamente alta. Se não fosse pela postagem, o placar poderia ter sido empatado. Por alguns minutos, o Bayern sitiou o gol do Werder Bremen. O Bayern aumentou o ritmo do jogo para um nível muito alto. Isso fez com que o Werder Bremen cometesse erros frequentes e lutasse para acompanhar. De Bruyne e Lin foram sufocados pelos jogadores do Bayern. Era muito difícil para os dois receberem passes dos companheiros. Sem conseguir pegar a bola, o Werder Bremen não conseguiu montar um contra-ataque e foi pressionado pelos adversários. Isso não poderia continuar. Uma pressão constante levaria à concessão de um gol. Como esperado, aos 23 minutos, o Bayern mostrou um trabalho de equipe inteligente na frente. Após uma série de passes, a formação defensiva do Werder Bremen estava desorganizada. Após o goleiro defender a tentativa de Robin, Thomas Miller habilmente finalizou de perto. O placar agora era 1h01. Após o gol, Miller ficou muito animado. Ele correu para a lateral do campo, levantando os braços para pedir aplausos da plateia. Os torcedores do Bayern imediatamente o aplaudiram calorosamente. Outros jogadores do Bayern também se juntaram à celebração. Quando Lan passou por Lin, ele disse especialmente: "Garoto, você não pode nos vencer." Lin olhou para ele, ignorou-o e voltou para seu próprio campo para confortar seus companheiros de equipe. Ele não gostava de discutir com as pessoas. Ele preferia provar a si mesmo por meio de ações em vez de palavras. Capítulo 37, Lin versus Neuer. Após sofrer o gol, os jogadores do Werder Bremen pareciam muito frustrados. Eles ficaram chateados com o gol. Se eles tivessem causado o gol com seu próprio erro, eles poderiam encontrar uma maneira de compensá-lo. Mas neste caso, o Bayern simplesmente usou suas maiores capacidades individuais e trabalho em equipe para abrir caminho à força na defesa do Werder Bremen. Eles aumentaram o ritmo muito rápido, e os jogadores do Werder Bremen não conseguiram acompanhar, levando a erros defensivos. Infelizmente, o adversário foi excelente em aproveitar oportunidades. Quaisquer fraquezas defensivas que o Werder Bremen apresentou foram facilmente exploradas, levando a uma mudança no placar. No banco dos técnicos, Aix assentiu satisfeito ao ver o time empatar. Treinado por ele, o time se tornou mais maduro e forte nesta temporada, mostrando determinação na vitória e resiliência na derrota. No estado atual, reconquistar o troféu da Bundesliga nesta temporada deve ser viável. Nem mesmo o atual campeão, o Borussia Dortmund, conseguirá detê-los. Além disso, este ano, eles podem ter algum sucesso na Liga dos Campeões da UEFA. Do lado visitante, o gol sofrido acordou Sachaf. Eles planejaram montar uma estratégia de ônibus estacionado antes do jogo. No entanto, devido ao time assumir a liderança, tanto os jogadores quanto Sachaf estavam um pouco relaxados, resultando em uma falha em executar estritamente a tática. Isso levou ao gol sofrido. Se os atacantes tivessem recuado completamente para seu próprio campo, reduzindo a distância entre eles e os defensores, e o capitão Fries tivesse recuado um passo, colocando 5 defensores, o gol sofrido poderia não ter acontecido. Percebendo isso, Sachaf imediatamente pediu aos jogadores em campo que executassem o plano pré-jogo. Um placar de 1-1 era aceitável, especialmente com apenas 60 minutos restantes no jogo. Após 60 minutos, o vencedor poderia ser determinado por meio de uma disputa de pênaltis. A essa altura, a força do Bayern seria irrelevante, já que uma disputa por pênaltis testa principalmente a sorte. Como esperado, após o reinício do jogo, o Bayern teve dificuldades para furar a tática de ônibus estacionado do Werder Bremen. O placar de 1-1 foi mantido até o final do primeiro tempo. De volta ao vestiário, Sachaf confirmou o desempenho dos jogadores no primeiro tempo. Ele reconheceu seu próprio erro, admitindo que foi negligente ao não lembrar os jogadores de recuarem após marcar, o que levou ao gol sofrido posteriormente. Isso deixou os jogadores do Werder Bremen um pouco envergonhados. Eles sabiam que o assunto não tinha nenhuma relação com o treinador principal e era um problema deles. Tudo bem, esqueça o primeiro tempo. Nossa principal tarefa no segundo tempo é a defesa. Ao atacar, não passe a bola diretamente para Lin como no primeiro tempo. O adversário está marcando de perto, e passes diretos são difíceis para ele receber. Portanto, ao contra-atacar no segundo tempo, procure mais por Arnautovic. Lembre-se, não fique no meio-campo para evitar sermos pegos no contra-ataque. Sempre que houver uma oportunidade, apenas jogue uma bola longa de trás. Arnautovic, dispute a bola se puder alcançá-la. Se não, tente atrapalhar o jogo do adversário e dê tempo aos nossos companheiros de equipe para se reagruparem defensivamente. O que Sachaf disse, os jogadores já tinham discutido antes. No entanto, momentos em que os oponentes formaram um cerco viram uma falta de posse e contra-ataques apressados.
fazendo com que eles falhassem em implementar a tática discutida anteriormente. Agora, depois de enfatizar a tática novamente, os jogadores seguiriam a orientação de Sachaf no segundo tempo. O segundo tempo começou rápido, sem ajustes de pessoal por parte do Werder Bremen. No entanto, o Bayern de Munique fez duas substituições. O número 31, Schweinsteiger, e o número 7, Ribéry, foram substituídos pelos números 36, Henry, e 11, Shaqiri. O Werder Bremen começou, mas sob pressão do Bayern de Munique, rapidamente perdeu a posse de bola. O jogo pareceu retornar à cena familiar do cerco do Bayern de Munique ao gol do Werder Bremen no primeiro tempo. Porém, desta vez, a retaguarda do Werder Bremen estava bem compacta. Todos os 11 jogadores, com exceção de Lin, estavam em seu meio-campo. Até o próprio Lin recuou para receber a bola, deixando Arnautovic perto do meio-campo. Com uma defesa compacta, o Bayern achou muito difícil atacar efetivamente. Romper uma defesa lotada é um desafio global. Quando um time está determinado a defender com tudo que tem, até mesmo um time de primeira linha terá dificuldade para romper suas defesas. 2 meses atrás, a seleção chinesa jogou uma partida amistosa contra a atual campeã mundial, a Espanha. A equipe chinesa montou uma defesa forte, e a Espanha, com todos os seus principais jogadores, não conseguiu furar a defesa chinesa durante todo o jogo. Se não fossem os últimos 5 minutos, a seleção chinesa poderia ter empatado com a avassaladora seleção espanhola se os jogadores não estivessem exaustos e perdidos a concentração, permitindo que David Silva marcasse. A diferença de força entre o Werder Bremen e o Bayern de Munique é muito menor do que a diferença entre a seleção chinesa e a seleção espanhola. Então, em sua determinação de montar uma defesa forte, o Bayern é como um cão de caça diante de um ouriço, sem saber por onde começar. O Werder Bremen poderia aceitar um empate e então determinar o vencedor por meio de uma disputa de pênaltis. O Bayern não poderia aceitar isso. Então o Bayern aumentou ainda mais seu ataque. Até os jogadores defensivos perto do meio-campo se juntaram ao ataque, deixando apenas Boateng na retaguarda. Isso deu uma chance ao Werder Bremen. Aos 46 minutos, o chute de Ribéry foi bloqueado por um defensor. O capitão do Werder Bremen, Fritz, aproveitou o rebote, e naquele momento de troca de posse, Lin e Arnautovic começaram a atacar em direção ao campo do Bayern. Fritz olhou para os dois atacantes correndo. Com um chute, ele mandou a bola para o backfield adversário. A bola não foi direcionada a um jogador, mas ao espaço livre na retaguarda do adversário. Inicialmente, os jogadores do Bayern não deram muita atenção. É difícil furar o Bayern com passes longos porque eles têm um goleiro com um alcance grande. Manuel Neuer tem uma ampla gama de movimentos na frente do gol. Às vezes, ele até sai da área de pênalti, atuando como um jogador de campo extra, participando do ataque geral, daí o motivo pelo qual os fãs o chamam de varredor. Dada a vantagem do Bayern neste jogo, naquele momento Neuer já havia saído da área. Depois de ver onde a bola cairia, Neuer sabia que seu companheiro de equipe Boateng deveria ser capaz de segurá-la. Assim, ele não correu de volta para a área de pênalti e planejou apoiar Boateng ao controlar a bola. Quando Boateng viu a bola vindo em sua direção, ele avaliou o pouso e saltou para cabecear para seu companheiro de equipe atrás dele. No entanto, no momento em que ele estava saltando, uma figura alta avançou, quase saltando do chão no mesmo momento. Os dois tinham quase a mesma altura, mas Boateng estava pulando de uma posição parada enquanto a outra pessoa estava saltando depois de correr. Consequentemente, Boateng só conseguiu observar a bola sendo desviada quando ela estava a apenas alguns centímetros de distância dele. Naquele momento, outra figura passou rapidamente por eles. Ao mesmo tempo, percebendo a situação desfavorável, Neuer também esticou suas longas pernas e correu direto em direção à bola. Ele e Lin estavam quase à mesma distância da bola, mas ele estava muito mais longe do gol do que da bola, então não havia tempo para ele recuar. Se ele não tivesse corrido para pegar a bola, o adversário poderia ter lançado a bola depois de pegá-la, e ele definitivamente não a teria alcançado. Ficou claro que Lin também sabia disso. Então, naquele momento, tudo era uma questão de quem era mais rápido. Capítulo 38. Mais um gol. O Bayern está ansioso. Embora Messi não seja conhecido por sua velocidade, isso não significa que ele seja lento. Na verdade, Messi é bem rápido, especialmente antes de sua lesão grave. Sua velocidade nas pontas poderia ser comparada à de um cavalo rápido. No entanto, devido às suas habilidades excepcionais de drible e explosão, as pessoas tendem a ignorar sua velocidade. E agora, no sprint entre Lin e Neuer, a vantagem de velocidade de Lin rapidamente apareceu. As pernas longas de Neuer permitiam que ele desse passadas maiores, mas a frequência super rápida de passadas de Lin, de 4 passos por segundo, significava que ele conseguia quase dar um passo extra a cada segundo. É como os velocistas Subintian e Usain Bolt, onde Subintian tem passos rápidos, e Bolt tem passos maiores, mas mais lentos. Antes dos 70 metros, Subintian teria vantagem, mas depois dos 70 metros, Bolt, com suas passadas mais longas, o alcança e finalmente o supera devido ao maior comprimento da passada. Como a distância no futebol é menor que 20 metros, a tal distância, a frequência de passada mais rápida de Lin é mais vantajosa. Nas arquibancadas, mais de 50 mil torcedores do Bayern estavam na ponta dos assentos, assistindo ansiosamente, mas incapazes de gritar uma palavra. Em suas mentes eles gritavam: Neuer, corra mais rápido, ainda mais rápido. Mas infelizmente não importa o quanto gritassem, eles não conseguiram mudar o resultado em campo. Com a frequência de passadas mais rápida, Lin foi o primeiro a alcançar a bola. Neuer ficou para trás, vendo que Lin já estava com a bola, tentou um desarme violento, pretendendo parar o ataque com uma falta.
Estando fora da área, ele não conseguia tocar na bola com as mãos. Em um confronto direto contra Lin, ele não estava confiante de que conseguiria detê-lo. Então um tackle era a melhor escolha naquele momento. Sabendo que o adversário não o deixaria passar facilmente, Lin gentilmente tocou a bola quando Neuer tentou o tackle, mas a bola passou por cima de sua cabeça. Esquivando-se rapidamente do ataque, Lin tentou outro empurrão, e a bola rolou para o gol do Bayern. Após marcar, o perseguidor Lan entrou na pequena área. Então Lin olhou para ele e ergueu as sobrancelhas. O que você disse antes? Pode repetir? Lan, irritado com a arrogância de Lin, cerrou os punhos, pronto para confrontá-lo. Rapidamente, os jogadores do Werder Bremen correram, protegendo Lin, enquanto o capitão do time Fritz e os jogadores do Bayern começaram a empurrar uns aos outros. Uma briga prestes a começar? Pode vir. Quem tem medo de quem? O árbitro interveio rapidamente, mostrando cartões amarelos para Fritz e 2 jogadores do Bayern. Com 3 cartões amarelos em um curto espaço de tempo, o efeito foi imediato, assustando principalmente os que já estavam com cartão amarelo. Logo, Lan se acalmou, pois ele não era alguém que se provocava facilmente. Hoje, porém, Lin realmente o irritou, causando uma perda momentânea de compostura. O cartão amarelo o fez perceber sua impulsividade. Para um defensor, um cartão amarelo limita muito as ações defensivas, evitando que arrisquem faltas facilmente. Isso prejudica sua capacidade defensiva e expõe uma vulnerabilidade a ataques direcionados de oponentes. Portanto, a menos que seja taticamente necessário, os defensores não devem tomar ações arriscadas que levem a cartões. Ele havia se esquecido disso momentaneamente devido à pressa, um erro imperdoável. No camarote VIP, as expressões de Hoeneß e Rummenigge escureceram. Para eles, as ações de Lin foram claramente provocativas ao Bayern de Munique. No entanto, com Guardiola presente, eles não puderam reagir publicamente e tiveram que reprimir sua raiva. Observando o desconforto deles, Guardiola não pôde deixar de sorrir interiormente. Gol! Aos 46 minutos, o jogador número 10 do Werder Bremen, Lin, marcou novamente, mudando o placar mais uma vez. Este jovem jogador de ascendência chinesa exibiu performances impressionantes neste jogo, marcando 2 gols contra o Bayern. A performance de Lin é realmente extraordinária. Sim, observando, lembro-me de Messi no Campeonato Mundial Juvenil de 2005. Se ele mantiver esse nível, seu potencial futuro será ilimitado. Marci Tivan e os Baker, impressionados com o segundo gol de Lin, agora tinham grandes esperanças em seu futuro. No meio do segundo tempo, o placar agora é 2-1, uma desvantagem para o Bayern. É quase certo que depois de marcar esse gol, o Werder Bremen executará suas táticas defensivas de forma mais resoluta. Para o Bayern de Munique, furar o gol adversário será significativamente mais difícil. E se eles continuarem pressionando, as vagas na defesa poderão ser facilmente exploradas pelo adversário, resultando em mais gols sofridos. Os Baker acrescentou, mas o Bayern não tem escolha. Eles não só precisam continuar atacando, mas também precisam descobrir uma maneira de marcar 2 gols nos 14 minutos restantes. Caso contrário, eles empatarão e irão para a disputa de pênaltis. De fato, os jogos da Telecom Cup não têm prorrogação, o que coloca o Bayern em grande desvantagem. Até os comentaristas conseguiam entender essa lógica. Certamente o treinador do Bayern não poderia estar alheio a isso. Ele imediatamente fez ajustes táticos, instruindo os jogadores a lançar ataques de ambos os lados, utilizando suas habilidades individuais para quebrar o impasse. Ribéry, ao entrar em campo, diversificou os ataques do Bayern, não se limitando ao lado direito, mas também utilizando o esquerdo. Comparado a Robin, Ribéry prefere passar para seus companheiros de equipe em vez de jogadas individuais. Suas inúmeras corridas pelos flancos e cruzamentos subsequentes representaram uma ameaça significativa à defesa do Werder Bremen. No entanto, o atacante do time, Gomes, estava em má forma hoje. Além de um chute no primeiro tempo, suas outras tentativas foram fora do alvo, muito abaixo de seus padrões habituais. Aos 48 minutos, Gomes caiu no chão após uma briga com o zagueiro Papastatopoulos. Após avaliar o estado do jogador, o árbitro sinalizou para que a Maca o retirasse do campo. Gomes sinalizou para a comissão técnica pedindo uma substituição, indicando que não poderia continuar a partida. Os infortúnios nunca acontecem sozinhos, com o time perdendo e seu principal atacante machucado, uma sensação de preocupação tomou conta dos espectadores. Será que no primeiro jogo do Bayern na nova temporada eles estavam à beira da derrota? Capítulo 39. Controle de bola soberbo, espanto de Aix. A lesão inesperada de Gomes forçou Aix a substituir outro atacante reserva, Mandzukic. Mandzukic, uma nova aquisição trazida de volta do Wolfsburg no verão por 13 milhões de euros, tinha diferenças significativas de Gomes. Enquanto Gomes se destacava na precisão dos chutes, instintos afiados e aproveitamento de oportunidades na frente do gol, Mandzukic ficava aquém em todos os aspectos. No entanto, Mandzukic possuía fortes atributos mentais, mostrando tenacidade em campo, nunca desistindo mesmo na adversidade. Assim que entrou no jogo, Mandzukic pressionou vigorosamente os jogadores do Werder Bremen por meio de interceptações ativas e corridas incansáveis, criando uma pressão imensa. Inspirados por seus esforços, os jogadores de ataque do Bayern intensificaram a pressão. Como resultado, os jogadores do Werder Bremen tiveram dificuldades para manter a bola, cometendo mais erros. Aos 51 minutos, o chute de Robin passou por cima do travessão após um avanço. 2 minutos depois, o cruzamento de Ribéry da esquerda foi desviado por um jogador da defesa, em meio ao cerco do Bayern. Ao ver seu time sitiado, o goleiro do Werder Bremen, Mielitz, tentou atrasar o tempo cobrando o tiro de meta, permitindo que seus companheiros de equipe respirassem. Ele brincou com a bola no chão, até mesmo pisando no gramado como se estivesse insatisfeito. Os jogadores do Bayern protestaram com o árbitro, percebendo isso como perda de tempo intencional.
O árbitro prontamente advertiu Mielitz com um cartão amarelo. Após o cartão amarelo, Mielitz prontamente cobrou o tiro de meta para frente, já que os defensores lutavam para manter a posse de bola. Quanto mais longe, melhor. Na quadra de ataque do Werder Bremen, apenas Arnautovic enfrentou os defensores adversários. Ainda assim, ele conseguiu vencer o duelo aéreo da bola contra a linha de fundo, cabeceando-a de volta para Lin. Após receber a bola, Lin enfrentou a pressão de Kroos. O Bayern, aprendendo com seus erros anteriores, estava ciente da necessidade de impedir o ritmo de Lin. Diante da pressão de Kroos, Lin calmamente desviou dele com um giro habilidoso. No entanto, quando Lan chegou pelo flanco, Boateng e Gustavo bloquearam seu caminho, formando um cerco de 4 homens. Incapaz de avançar, Lin imediatamente ajustou sua rota, movendo-se horizontalmente para o lado esquerdo do campo. Observando a movimentação de Lin para a ponta, os jogadores do Bayern hesitaram por um momento. Com exceção de Lan, que continuou marcando e coordenando com Kroos para a recuperação, nem Boateng nem Gustavo ousaram se mover mais. Como defensores cautelosos, eles não queriam sair de suas posições, temendo que os atacantes adversários pudessem explorar a brecha. Lan, com velocidade rápida, alcançou Lin e tentou um tackle direto. Embora o tackle não tenha dado certo, ele desequilibrou Lin. Ainda assim, ele perseverou movendo a bola para a lateral. Quando Lan tentou outro tackle, Lin chutou a bola dos pés de Lan para fora do jogo. O bandeirinha sinalizando a posse de bola do Werder Bremen. Em vez de cobrar o lateral, Lin sinalizou para seu companheiro de equipe fazê-lo. De Bruyne entendeu sua intenção e caminhou até lá casualmente. Embora parecesse uma corrida, era mais lento que uma caminhada. Não vendo nenhuma opção de passe favorável, De Bruyne devolveu a bola para a defesa do time. Os jogadores do Bayern correram em direção ao portador da bola do Werder Bremen, que então a passou de volta para o zagueiro. Quando o zagueiro passou a bola de volta para o goleiro que estava à espreita, ele pisou na bola. Quando os adversários quase a alcançaram, ele deu um chute longo para frente. Os jogadores do Bayern ficaram completamente exasperados. Eles se sentiram manipulados pelos oponentes, como se tivessem sido conduzidos como cães na coleira. Já fatigados no segundo tempo, sua frequência respiratória aumentou durante o sprint. Após o tiro de meta, o goleiro Mielitz olhou para os jogadores do Bayern com um toque de provocação nos olhos. Vocês gostam de correr atrás de bolas, não é? Então vão em frente. No entanto, é uma distância e tanto. Vocês vão precisar correr bastante. Arnautovic teve poucas oportunidades na área de ataque neste jogo. Houve chances limitadas com a posse de bola do Werder Bremen, dificultando a recepção da bola na frente. Não suou muito, exceto em alguns duelos aéreos, o que garantiu que sua energia permanecesse abundante. Ao receber a bola, Arnautovic saltou vigorosamente, garantindo mais uma vez o primeiro toque. Observando o sucesso do companheiro de equipe, Lin correu para a esquerda. Ele conhecia as tendências de Arnautovic. Ele gostava de jogar a bola para a esquerda. Como esperado, a bola caiu bem na frente de Lin quando ele começou seu movimento. Enquanto Kroos fazia um esforço incansável na perseguição, ele não conseguia acompanhar. Isso causou um atraso, permitindo que Lin o ultrapassasse em pelo menos 2 metros. 2 metros não é muito, e se fosse um jogador mediano, seria possível alcançá-lo a tempo. Porque a velocidade de um jogador enquanto dribla é menor do que quando não dribla. Kroos perseguiu vigorosamente por trás, com Lan já em posição à frente, determinado a não deixar o oponente passar por ele dessa vez. Enquanto Kroos o perseguia, ele percebeu que algo estava errado. A distância entre eles não diminuiu muito. Parecia que a velocidade do cara com a bola era quase a mesma que sem ela, quase não diminuindo. Como isso é possível? Kroos ficou abalado. Ele não achava que conseguiria fazer isso. Não só ele, mas ninguém que ele conhecia também conseguiria. Exceto aquele cara, o número 10 do Barcelona. Para conseguir isso, é necessário um excelente senso de bola. E Messi tem um senso de bola historicamente extraordinário. Será que o senso de bola desse cara rivaliza com o do Messi? Impossível. Absolutamente impossível. Lin parece ter herdado os atributos de Messi, adquirindo assim naturalmente aquele excelente senso de bola. Então, ele está realizando sem esforço esse drible incrivelmente surpreendente aos olhos dos outros. Na verdade, após uma observação mais atenta, cada toque de Lin na bola é extremamente preciso, com força consistente, e a bola nunca se afasta mais de 1 metro de seu corpo, mesmo em alta velocidade. Só isso já é suficiente para provar sua habilidade, algo que um jogador experiente pode perceber rapidamente. Ufa! O técnico do Bayern, Aix, de 68 anos, não conseguia ficar parado. Ele se levantava e cerrava os punhos involuntariamente. Nesse momento ele percebeu que havia subestimado o jovem jogador do outro lado. Este jovem é ainda mais extraordinário do que imaginava, ainda mais forte que Messi quando surgiu. Kroos falhou, ele não conseguiu alcançar Lin. E naquele momento, Lin mais uma vez enfrentou cara a cara o lateral esquerdo do Bayern, Philipp Lahm. Capítulo 40. Vitória sobre o Bayern de Munique rumo às finais. Comparado ao primeiro encontro, Lahm estava muito mais cauteloso desta vez. O oponente provou sua força durante todo o jogo. Subestimá-los agora seria cegar suas capacidades. No último encontro, Lahm entendeu que esse cara era um jogador equilibrado, habilidoso com os 2 pés, sem um lado mais fraco. Ele conseguia avançar pela esquerda ou pela direita, então Lahm precisava não se deixar enganar pelas fintas do oponente e não se precipitar, pois o resultado só levaria a ser facilmente ultrapassado pelo oponente. A melhor maneira de lidar com esse tipo de jogador é chamar companheiros de equipe para ajudar a defender juntos. Mas Lahm não tinha companheiros de equipe por perto. Eles estavam 10 metros atrás dele, além da borda da grande área.
Essa distância foi suficiente para o oponente passar por ele. Então, para não ser ultrapassado, a única saída era recuar na defesa. Contanto que ele acompanhasse a velocidade do adversário, mantivesse uma distância adequada e diminuísse a diferença com seus companheiros de equipe, eles poderiam superá-lo em número na grande área de penalidade e encurralá-lo. Então seria muito mais fácil arrancar a bola dele. Lan continuou recuando para manter a distância correta e evitar ser ultrapassado. Mas Lin não o deixaria escapar tão facilmente. Ao ver Lan recuar, ele imediatamente acelerou o passo. Não importava o quão rápido Lan fosse, ele não conseguia acompanhar Lin enquanto recuava. Então, quando Lin acelerou, a distância entre eles imediatamente diminuiu significativamente. Continuando essa tendência, depois de mais alguns passos, ele conseguiu se livrar de Lan facilmente. Lan não teve escolha, ele teve que esticar os braços e puxar Lin desesperadamente, não o deixando passar. O zagueiro do Bayern, Gustavo, viu que Lan parecia ter Lin imobilizado e arriscou avançar e tentar interceptar a bola. Lan era mais baixo e mais leve que Lin. Embora tivesse mais experiência em batalhas físicas, as estatísticas gerais não estavam a seu favor. Como resultado, ele rapidamente caiu sob a pressão do confronto físico. Lin empurrou seu braço para longe e conseguiu chutar a bola em direção ao centro antes que o pé de Gustavo tocasse na bola. Lá, um jovem jogador vestindo a camisa verde número 6 correu por trás e recebeu o passe de Lin. Kevin De Bruyne. O movimento de Lin pegou Cross, deixando De Bruyne sem marcação. No primeiro passe no seu tempo, ele deu uma arrancada completa para frente, e esse esforço finalmente valeu a pena, pois ele recebeu o passe na entrada da área. Páreo. Os defensores do Bayern estavam em pânico. Badstuber imediatamente avançou para interceptar enquanto Boateng continuou a defender Arnautovic. Sua interceptação não foi efetiva, pois De Bruyne passou rapidamente sem aderir à bola e fez um passe decisivo na diagonal para o canto externo da pequena área. Não havia jogadores defensivos nem atacantes. Será que De Bruyne cometeu um erro de passe? Não. Naquele momento, um jogador de camisa verde passou pelo defensor como uma enguia e recebeu o passe de Bruyne sem marcação. No momento de receber a bola, Lin e Neuer se olharam de longe. Não havia obstrução entre eles. Era 1 contra 1. Lin sorriu para Neuer e atirou sem hesitar. Neuer viu a direção do chute e imediatamente tentou defendê-lo. Mas a bola foi mais rápida que ele e voou para o gol. O placar mudou para 3-1, com o Werder Bremen liderando por 2 gols contra o Bayern de Munique, fora de casa. Lin completou seu primeiro hat-trick em uma partida. Faltando menos de 5 minutos para o fim do tempo regulamentar, esse gol quase garantiu a vitória. Era quase impossível para o Bayern empatar em 5 minutos. O estádio ficou em silêncio novamente enquanto os torcedores do Bayern assistiam os jogadores do Werder Bremen em campo comemorando animadamente. Parecia que eles não conseguiam aceitar o placar em campo. Eles tinham realmente perdido para um time azarão em casa. Isso era algo que eles nunca imaginaram antes da partida, mas aconteceu. Os jogadores do Bayern de Munique não só não estavam preparados como também não imaginavam que a partida terminaria dessa forma. Eles pareciam atordoados, alguns querendo continuar atacando para salvar a situação nos últimos 5 minutos, enquanto outros estavam com medo de pressionar muito e sofrer mais perdas. Perder não era assustador, mas perder em casa e causar um desastre seria um golpe maior para sua dignidade e reputação. Os pensamentos dos jogadores não estavam unificados, fazendo com que o ataque do Bayern perdesse sua ameaça. Enquanto isso, os jogadores do Werder Bremen, inspirados pelo gol de Lin, estavam animados e começaram um ataque agressivo no campo do Bayern, revertendo a situação anterior em que estavam sob cerco do Bayern. Se não fosse pelos defensores do Bayern se esforçarem tanto para segurar suas linhas, eles poderiam ter sofrido outro gol nestes últimos 5 minutos. O árbitro principal viu os jogadores do Bayern perdendo o espírito de luta, não deu nem um minuto de acréscimo e assim que passaram os 60 minutos, apitou o final. Lin já ouvia há muito tempo que a Bundesliga tem o menor tempo de lesão entre as 5 principais ligas da Europa, até mesmo no mundo inteiro. Os árbitros não gostam de prorrogação, então quando o resultado do jogo é claro, eles geralmente não concedem prorrogação. Os jogadores da Bundesliga pareciam acostumados com isso e geralmente não protestavam. Assim que o apito soou, os jogadores do Werder Bremen, incluindo os jovens jogadores no banco e os treinadores, correram para o campo, comemorando animadamente com os 11 jogadores. Eles realmente venceram o Bayern de Munique, o que foi quase inacreditável. Vencer este jogo significava que o Werder Bremen havia chegado à final, e seu adversário final seria determinado entre Dortmund e Hamburgo. Treinador, nosso desempenho decepcionou você? Os jogadores, ao verem Sachaf, perguntaram-lhe alegremente. Claro que não. Você é meu orgulho, e eu estou orgulhoso de você. De qualquer forma, depois de comemorar, vá agradecer aos 2.000 fãs do Werder Bremen que nos apoiaram. Depois de dizer isso, Sachaf levou os jogadores até a arquibancada leste para agradecer aos 2.000 torcedores do Werder Bremen que assistiam ao jogo. Depois de expressarem sua gratidão, os jogadores retornaram ao vestiário, conversando e sorrindo. De Bruyne encontrou especialmente a bola do jogo, limpou-a com sua camisa e então a colocou nos braços de Lin. Para que serve isso? Lin ficou um pouco confuso, imaginando o que ele estava fazendo. Normalmente, após marcar 3 gols em uma partida e completar um hat-trick, o jogador tem o direito de levar a bola da partida como lembrança. Esta partida foi provavelmente seu primeiro hat-trick em um jogo oficial, então você pode guardar esta bola como lembrança. Oh, muito atencioso, obrigado. Lin naturalmente aceitou o gesto gentil, pegou a bola, pegou uma caneta emprestada de alguém, escreveu a hora, a data, o adversário, assinou seu nome e então entregou a bola para De Bruyne.
De Bruyne ficou confuso, olhando para Lin. Esta partida foi nossa primeira partida oficial jogando lado a lado. Então estou lhe dando esta bola como lembrança. Quando você fizer um hat-trick no futuro, lembre-se de me enviar um presente também. Ok, vou lembrar disso. De Bruyne assentiu com sinceridade. De volta ao vestiário, recém-saído do banho, Lin recebeu uma ligação de Guardiola. Olá, Pepe, você assistiu ao meu jogo? Ao receber a ligação de Guardiola naquele momento, Lin imediatamente imaginou que ele havia assistido ao jogo ao vivo na TV. O que Lin não sabia era que Guardiola não estava assistindo pela TV, ele estava na partida. Sim, eu assisti ao jogo. Você jogou bem nesta partida, e estou orgulhoso de você. Mas eu tenho uma pergunta. Quando você foi para a posição de ponta? Quando Guardiola viu a escalação inicial do Werder Bremen, ele sentiu que algo estava errado. Bem, nosso treinador deve ter tido um olhar aguçado e pensou que eu jogava melhor na posição de ala, então foi assim que foi combinado. Incapaz de dizer a Guardiola que tinha os atributos de Messi, Lin transferiu o crédito, a culpa, para o treinador Sachaf. Entendo. Ouvi dizer que Thomas Sachaf é um treinador lendário. Não esperava que ele fosse tão ousado e perspicaz na utilização de jogadores jovens. Eu poderia aprender com ele a esse respeito. Do outro lado da ligação, Guardiola, sem saber da verdade após a explicação de Lin, ficou muito interessado no treinador do Werder Bremen. Tudo bem, depois da sua partida contra o Dortmund amanhã, irei pessoalmente visitá-lo e conversar com seu treinador sobre as táticas do time.